Fala galera, estamos começando aí mais um MaxCast, o podcast da Epmax que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô aqui com um convidado mega especial, porque ele é de uma cidade que é do lado da minha, Rafa Nascimento. Olha aí, ó. Eita, coisa boa. Toma chimarrão, Rafa? Tomo, com Tá. certeza, Então né? ele é, viu, legítimo daqui. E, bom, acho que muitos de vocês aí já conhecem o Rafa, né? Mas a gente vai contar um pouco dessa trajetória. O Rafa aí já faturou mais de 4 milhões no digital. Tem um grupo de empresas, né? Ele não tem só uma loja, ele tem um grupo de empresas. Ele vai contar como que ele tá vendo esse novo momento aí do mercado, que é realmente muito desafiador e tem pouquíssima gente vendo. Tem uma equipe aí de mais de 15 pessoas trabalhando com ele. Então, ele vai contar essa trajetória, que é... Quanto tempo de digital, Rafa? Já tá aí 3 anos já, 3 anos de digital. E vocês vão saber tudo sobre essa história. Além disso, tem presente no final que ele vai dar aí 2 produtos validados para vocês testarem, que já estão, né, testados. Já estão testados, já. A gente tá rodando, inclusive. Eita, vai abrir o produto. Olha aí, vamos abrir produto, vamos abrir produto. Todo mundo fala, tá, eu falo faturamento, mas não falo produto. Eu falo isso, mas não falo produto. Então, o Rafa vai abrir aqui 2 produtos para vocês. E também vai ter mais presente, aí vai ter Pix, vai ter um monte de Isso coisa. Aí, tem que ficar até o final. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Tá lotado de presente. Então, fiquem aí com a gente. Tenho certeza que vocês vão aprender muito aí com esse cara que já tem uma trajetória muito longa nesse mercado. E vamos com tudo, Gui? Vamos lá, vamos bater esse papo aí. Um prazer Bora receber o Rafa aí, um cara que teve uma baita trajetória, passou por uns desafios legais que eu acho que muita gente vai se relacionar. Então, bora pra frente aí, vamos começar. O Rafa tava contando, né? Tu começou como vendedor, achou uma oportunidade como vendedor, foi crescendo. Acho que isso diz muito da tua trajetória no digital também, né? Também. Conta pra gente como que tu tava, né? Antes do digital, como é que começou essa tua trajetória profissional aí. Não, perfeito. Primeiramente, quero agradecer aí também pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu que acompanho a AppMax aí há um tempão já utilizo também a ferramenta. E cada vez que sou convidado, assim, para um podcast, para mim é uma... Eu sempre falo que é uma realização de um sonho quase para mim, assim. Porque a minha intenção nunca foi aparecer tanto, assim. E hoje a gente acaba tendo uma marca forte, querendo ou não, a gente acaba aparecendo. E isso para mim é muito gratificante. Então, quero agradecer já de antemão aí a galera que acompanha também e, é claro, a AppMax aí pelo convite. Espero hoje poder passar um conteúdo bem massa aí também. E, é claro, esses monte de bônus aí no final pra galera também poder aproveitar. Então, no meu início em si, eu gosto de falar pra galera que eu não sou um cara que é empreendedor desde criança. Eu não sou aquele cara que fala, quando na escola eu vendia rapadura, vendia bala, não. Vendia nada. Vendia nada, não sabia nem o que fazer direito, né? Tava pensando qual faculdade que eu ia fazer. E tanto que, se a gente parar pra analisar e olhar, quando eu era mais adolescente, digamos assim, eu era muito mais fechado, muito tímido. Então, por um bom tempo, eu fui muito tímido. Tanto que quando eu comecei a namorar, a minha namorada que fazia o pedido de lanche quando a gente ia numa lancheria. Eu tinha até vergonha de levantar a mão, garçom. Já não fazia isso. Então, ela que fazia o pedido e tudo mais. E aí foi aonde eu comecei com 18 anos, eu entrei numa empresa. Inclusive, vocês podem falar em nome de empresa? Pode falar. Comecei na Vulcabras e na época comecei como vendedor. Então, comecei como vendedor ali. Só que imagina uma pessoa com 18 anos, totalmente tímida, de uma cidade, que, querendo ou não, é interior, uma cidade de 50 mil habitantes, e começando como vendedor ali. Essa profissão em si, como a profissão de vendas em si, geralmente os pais falam, pode até ser vendedor, então só vai trabalhar, fazer alguma coisa. E então eu já trabalhava antes, mas com 18 anos, quando eu entrei no mundo das vendas ali, foi onde eu me deparei com aquele primeiro susto, digamos assim. Porque, cara, eu tenho que abordar uma pessoa que vai chegar aqui. A pessoa nem me conhece, como é que eu vou olhar para ela, o que eu vou dizer? E aí foi aonde eu comecei a aprender com a minha primeira gestora na época, com meus colegas aí de trabalho, que me ajudaram, Rafael, faz isso aqui, chega assim, pergunta se tu pode ajudar. Então eu lembro como se fosse hoje. As primeiras pessoas que eu abordava, a pessoa falava, não, eu tô só olhando, eu já ficava pra baixo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu fui perguntar? Deus, que saco. Meu Deus, cadê um buraco pra me enfiar aqui, eu quero ficar de boa. E aí depois, aos poucos, eu fiquei 1 ano e meio na loja, e aí foi aonde eu comecei já a me desenvolver e por último eu era um dos principais vendedores que sempre batia a meta e ficava em primeiro lugar. Deus. Então eu sempre tive uma facilidade de aprendizado rápido. Então eu sempre falo, por mais que às vezes eu não saiba alguma coisa, me dá ali um tempo, me dá um prazo que eu vou aprender a fazer. E por que disso? Por que até que eu falo me dá um prazo? Porque aconteceu isso. Então quando eu entrei na Vulcabras, nessa época, a minha intenção era seguir carreira lá dentro. Porque eu vivia em uma cidade de 50 mil habitantes, todo mundo ou trabalhava nessa empresa, ou trabalhava em outra empresa, ou então ia tentar a vida fora do estado, sei lá.
E aí eu pensei, não, seguinte, eu vou criar carreira aqui nessa empresa, vou começar degrau por degrau até eu virar um diretor aqui. Mas já tinha ambição de crescer e virar algo muito maior. Exato, a minha intenção era justamente virar diretor, gestor, algum cargo, assim, executivo, digamos Era assim. a visão que tu tinha na época ali naquela cidade menor, Exato. dentro da tua realidade, esse era o ápice, de repente. Né? Exatamente, se eu fosse diretor da empresa ou gerente, eu já era o bambambam da cidade, digamos assim, né? Porque o custo de vida da cidade é baixo também, então tudo isso ajuda. Então, dentro do meu ambiente, aquilo era o máximo que eu podia alcançar. E aí foi quando eu entrei como vendedor e já buscando alguma vaga lá dentro, né? E aí foi tentando. Só que vários dos meus colegas já estavam há 4 anos na loja, 5 anos na loja, e nenhum conseguia entrar lá pra dentro. Aí eles falavam, olha, Rafael, já faz mais de 6 anos que ninguém consegue nenhuma vaga lá dentro. Vai querer isso mesmo? Já desiste agora. Tu não vai conseguir. E eu ficava, mas não, tem que ter alguma oportunidade e tudo mais. Aí eu comecei a fazer faculdade na intenção de entrar lá pra dentro. Eu comecei a fazer sistema de informação. E aí eu fiz 2 semestres e tudo mais, e consegui só uma dívida. Eu já fui de cara pro FIES ali, financiei, porque eu não tinha dinheiro, então financiei a faculdade, 2 semestres, e eu, não é isso aqui pra mim. E aí foi quando surgiu uma vaga lá dentro, por eu acabar me relacionando com as pessoas, atender bem, uma das pessoas que ia sair da empresa falou, vai vagar uma vaga ali no meu lugar, se tu quiser eu posso... Aí eu falei, não, seguinte, eu vou ir aí, eu vou dar um jeito. Aí eu fui lá, larguei meu currículo, me chamaram para uma entrevista, e na entrevista eles falaram, olha, seguinte, tu sabe sobre Photoshop ou Corel? E aí eu falei, sei, nunca tinha aberto o programa na minha vida. Sei, qual que tu gosta mais? Eu particularmente gosto mais do Photoshop. Chutei assim, né? Não, tá, tudo mais, foi isso. Não, trabalha isso aqui, a gente fazia algumas artes visuais para representantes e tudo mais. Eu falei, não, faço sim, faço. Tranquilo, show, já tô super... Não, já entrei aqui faz 1 ano e meio que eu tô na loja, eu já quero vir aqui pra dentro. Tô com a visão da empresa, quero seguir carreira. E aí isso pegou. E depois de uma semana eles falaram, Rafael, tu foi aprovado e tu agora vai ser contratado aqui dentro. Então tu tem 7 dias mais na loja, é o tempo de entrar outra pessoa, e depois tu começa aqui. E eu pensei, show, agora ferrou. Porque eu não sei mexer em Photoshop, nunca abri uma ferramenta dessa. E aí eu comecei a tentar aprender o Photoshop, falei com um amigo meu que eu conhecia, que sabia mexer com isso, 6 horas da noite, falei, cara, seguinte, eu preciso aprender isso até semana que vem. E o teu prazo era 7 dias? 7 dias. Então, eu fui numa segunda e ia começar na outra segunda. E eu falei, cara, eu tenho até segunda-feira que vem pra aprender isso. E aí eu comecei na casa dele todos os dias, às 6, mais ou menos depois que eu saía da loja, ali umas 6, 6:30, até a meia-noite eu ficava lá com ele aprendendo. E aí eu falo que eu aprendi Photoshop em 7 dias, porque eu todo dia ia, no sábado, no domingo, fui lá, e ele até, depois eu paguei um churrasco pra ele. Foi bem recompensado, valeu. E aí ele me ajudou e eu cheguei no outro dia lá, na segunda-feira, já sabendo o básico pelo menos, então eu já não me perdia. Falava, aperta no pincel aqui de borrar, não, tá aqui, eu já sabia, o mínimo eu sabia, né? E aí foi onde começou minha trajetória lá dentro da Vulcabras em si, dessa empresa. E aí eu fiquei lá durante 4 anos, mais ou menos. Nossa, bastante tempo. 4 anos, eu fui de degrau em degrau, digamos assim. Por último, eu já estava como analista júnior. Então, eu entrei como vendedor, me tornei assistente e aí depois virei analista júnior. Eu trabalhava na área de trade marketing. Então, eu acabava viajando o Brasil ali, dentro do ponto de venda, com o cliente, para realmente na área de marketing dentro das lojas. Então, eu acabava tendo contato com bastante fornecedores e tudo mais. E aí foi aonde eu desenvolvi a comunicação. Então, eu nunca fui uma pessoa comunicativa, não fui uma pessoa empreendedora, mas eu tinha contato com vários empreendedores e com várias pessoas comunicativas. E aquilo começou aquilo começou a me cutucar. Cara, olha só que legal aquele cara ali. Ele chega numa mesa com os 2 executivos e ele começa a falar e todo mundo para ouvir ele. O que esse cara faz? E aí comecei a buscar mais e entender um pouco mais sobre isso. Eu também tive a ajuda de um gestor meu, um dos principais gestores aí, o Gustavo Palma. Mandar um abraço para ele. Me ajudou muito nisso também. Ele era um cara muito comunicativo, então ele via que eu era um cara que tinha potencial, só que eu não sabia como transmitir isso na comunicação. E aí ele me ajudou muito nessa parte. Então acho que ali foi uma das veias muito fortes assim que me ajudou a parte de comunicação, principalmente, e a entender esse outro lado que é o lado do empreendedorismo. Porque embora eu estava dentro de uma empresa, eu sempre falo que eu era um intraempreendedor. Que o intraempreendedor é aquela pessoa que empreende na empresa de outra pessoa. Porque ao mesmo tempo que eu estava lá, eu não ligava se era 5, 5:30, tava ali. Fazer o meu melhor, se eu tinha alguma entrega para fazer, não importa se era 6 horas da tarde. Enquanto tinha alguns colegas que 5:10 ali começavam já, separar aqui, vamos fechar o notebook, vamos... Então, não, tava ali, pela empresa mesmo, pensando naquilo.
mas eu, ao mesmo tempo, não sabia que era intraempreendedorismo isso, né? E aí foi aos poucos, isso foi aflorando cada vez mais, até que eu entendi que, cara, eu quero mais do que isso. E foi quando eu fui até alguns gestores e pedi, olha, eu quero um aumento, eu quero uma oportunidade, quero isso. Só que eu era novo, eu tinha 20 anos. Então, para eles, aquele marco que eu tava já era algo gigantesco, né? Dentro de uma empresa. Sim, com 20 hoje. anos, já crescendo, já viajando. Exatamente. Então, imagina, com 20 anos tu viajava, tu tinha uma liberdade muito grande com a empresa em si, eles tinham uma confiança muito forte, fechava projetos com clientes gigantescos de rede de marcas, de lojas. Então, como é que eu vou lá e falar, olha, é o seguinte, eu quero mais. Peraí, vai com calma, cara, tu já tá aqui, tem 20 anos, tu já ganha às vezes mais do que muitas pessoas que estão aqui, tu já tem uma oportunidade. E aí foi aonde eu tive aquele pezinho para trás, tipo, aqui eu acho que não vai dar. Vai ser o meu limite, vai ser isso aqui. Porque aí eu comecei a botar no papel, foi onde eu comecei a ler, entender um pouco mais, comecei a botar no papel as questões de planos, sonhos e tudo mais. E aí quando eu puxei a lista assim, eu olhei, essa empresa é boa, meus colegas são bons, mas ela não comporta o que eu preciso. Então ela não comporta esse sonho aqui. Esse carro que eu quero, não vai dar. Essa casa, não vai dar. Essa viagem, uma vez no ano, é pouco para mim. Então eu comecei a entender que, na verdade, a empresa, por mais que ela fosse bacana, boa para muitas pessoas, ela não comportava o que eu precisava pro meu perfil. Que tu queria pro teu futuro. Exato. E aí foi onde eu fui buscar alguma outra coisa além daquilo. E foi aonde aquela típica frase, como ganhar dinheiro na internet, surgiu, né? Eu vi todo mundo, né? Muita gente Google, que passa por aqui, como ganhar dinheiro na internet. Entrou a primeiro passo, como ganhar dinheiro na internet. Como ganhar dinheiro na internet. A famosa frase. Eu pensei, porque na internet? Porque eu queria trabalhar em paralelo, né? Então eu queria ter alguma receita ali em paralelo ao meu salário inicial. Então eu queria ter aquela segurança, mas eu queria começar, que é o que muitos buscam também. E é um dos caminhos que eu acho mais assertivo, né? Muita gente fala, queima a ponte. Depende, calma aí. Como assim queimar a ponte? É uma frase, é um termo muito bonito, mas dependendo a ocasião, o momento de cada pessoa, pode totalmente ali frustrar uma pessoa, né? Sim, tu tinha um custo de vida, tu já tinha, né, Exatamente. algo ali que, pô, se não der certo, o que eu vou fazer? Né? De onde eu vou tirar dinheiro? É, uma coisa que eu digo que muita gente tem que ter... a gente, às vezes, a internet ela é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim porque ela dá voz para muitas pessoas que às vezes não sabem o peso daquilo, né? Então, uma das coisas que eu sempre cuido é o peso do que eu falo na internet. Porque a minha realidade é diferente de um pai que tem 2 filhos. Então, quando eu comecei em 2019, eu morava com meus pais, então eu sabia que se desse tudo muito errado, eu teria comida e um teto para morar. Agora, fala para um pai, queima a ponte aí e depois tu se vê. Cara, não tem como. Então, tem que realmente planejar isso, né? Eu acho que o ideal é a pessoa planejar esse começo dela. E eu não planejei o meu começo. Eu simplesmente joguei lá e aí foi onde começou a aparecer as oportunidades. Aí veio o mercado de afiliados. Aí eu peguei, não, é aqui o mercado. Esse aqui é o mercado que eu quero. Os caras estão vendendo aqui. Luto digital. Dinheiro, estão vendendo, tá aqui, tudo ó, um guri pronto. aqui, 18 anos, eu tenho 20, 21, estou até na frente dele já. E aí coloquei lá e comprei um treinamento na época, deu um mês e eu peguei e saltei fora. Porque no treinamento como eu tinha já um pouquinho dessa maldade, digamos assim, quando eu digo maldade é a questão de tu começar a ver o que a pessoa realmente quer contigo. E aí eu vi que o que ele queria, na verdade, é que eu vendesse o próprio curso. Aquele famoso curso de vender curso. Curso de vender curso. Era para ser afiliado? Exatamente, ser afiliado do curso dele e criar uma rede de vendedores ali, digamos assim. Mas eu não me identifiquei. Eu pensei, cara, olha, não é o que eu quero pra mim. Aí também indicou a criar uns perfis meio fake, fazer umas... Aí eu falei, não... Aí quando eu entrei num grupo lá que ele mandava prints de outras pessoas que eu tinha que compartilhar esses prints como se fossem meu, aí eu pensei, cara, isso aqui não é legal, não é pra mim. E aí foi aonde apareceu o mercado de trade também, olhei ali algumas coisas, aí claro, no mercado de trade tinha já os carrão, e aí eu já fui... A primeira impressão, a galera já vai, se tem carro bonito, é aqui que eu vou ir. É aqui que tá dando dinheiro. É aqui que tá dando dinheiro. Muitas vezes não sabe que o carro é alugado. Alugado, parcelado 1000 vezes ali. E aí eu peguei e comecei, mas logo de cara eu caí eu lembro que começou a onda de entrevistas e tudo mais, e teve um trader bem conhecido que ele falou que o ideal para começar era ter 30 mil reais. Pra te conseguir dar um giro bom diário, né? E aí eu pensei, 30 mil reais, cara. Eu peguei, abri o aplicativo do banco, olhei ali.
menos 1.200. Nossa, eu tô meio longe disso aqui. Não vai dar pra mim. Olha, eu acho que não é uma boa, vou ter que achar uma outra coisa aqui. E aí foi onde apareceu o mercado de drop em alguns anúncios. E eu pensei, cara, eu quero começar nesse mercado aqui porque é produto físico, eu não preciso aparecer e eu não preciso ter estoque. Então, é um negócio legal. E a pessoa vai receber, é algo tangível. Então, eu acho que é mais fácil de vender isso. E foi quando eu comecei no mercado de dropshipping ali. Só que eu comecei no mercado de dropshipping com menos 1.200 na conta. Então, eu tinha um cartãozinho Nubank ali com R$500 de limite. Eu tinha uma organização financeira horrível, porque é natural. Ganhava bem até, mas gastava tudo que ganhava, que é Exato. normal, porque ninguém aqui aprendeu educação financeira na escola. Exatamente, tinha que ter isso aqui, é o mínimo, né? E aí, como eu morava com meus pais e tudo mais, eu recém tinha trocado de cargo, a primeira coisa que eu fiz quando troquei de cargo foi trocar de carro junto, né? Então, troquei de cargo na empresa, eu quero. Boa. Já pegou Trocou de cargo da empresa, já pega quanto eu posso pagar de parcela. Quantas vezes aqui tanto. tá. Exatamente. Quanto eu posso pagar, quanto cabe no bolso e vambora. Se pagar 2 carros, né, nesses juros aí não tem problema. Foi bem isso mesmo, foi exatamente isso. Tanto que foi depois de um tempo eu aprendi que o limite da minha conta fazia parte do meu salário. Então, se eu ganhava 2 e tinha 1.000 de limite, na verdade eu ganhava 3. Eu ganhava todo o limite. Opa, parece que eu tive um aumento aqui. Aumentou meu limite. Poucas pessoas sabem desse aumento aqui. E aí foi onde comecei a realmente gastar mais e foi onde eu começava a ficar todo mês 1.200 negativo. E aí eu pensei, não, vou começar... Cara, eu pensei assim, o que é um peido pra quem tá cagado? Eu pensei assim, ó, já tô aqui, já tô ferrado mesmo, vou mais um pouquinho aqui, vou pegar e vou arriscar esses 500 que tem de limite aqui no cartão. E aí eu comecei a montar loja e tudo mais, através de vários vídeos que tinha já. Tinha alguns tutoriais já de alguns players do mercado. E aí eu comecei a montar loja e tudo mais. Deu 30 dias, a loja ficou pronta. Peguei, entrei num vídeo no YouTube. Inclusive, poucas pessoas fazem isso, né? Muita gente olha os vídeos do YouTube e não aplica. Então, eu olhei um vídeo de um cara que indicava um produto lá. E eu tenho vários vídeos que eu indico produtos e você não testa, às vezes. Uhum. Então, o cara indicava o produto, ele mostrava o fornecedor e falava, venda isso aqui. Era só fazer aquilo ali, só isso. aplicar. Eu falei, cara, eu vou testar isso aqui. Aí eu olhei, mas esse vídeo já tava acho que umas 10 mil visualizações. Mas se todo mundo testar isso aqui, não vai funcionar. Não, mas a grande maioria não vai testar. Aí eu fui lá e coloquei rodar tudo. Aí botei rodar R$25, na época era 151, com R$5 cada conjunto. E aí botei primeiro dia, botei 2 produtos. Pensei, não, se eu não acertar nesse, eu vou no outro. Vou jogar um outro aqui junto. Aí botei R$50 de anúncio, 25 em cada produto. E aí deu um dia, não me deu nada. Aí no outro dia de manhã nossa, já tô com menos 1.250 agora. Agora já foi, já rasguei os 250. 50 já foi aqui, mas vamos lá, vamos manter. Diz que tem que manter 5 dias, vou manter 5 dias. E aí no outro dia, né, foi no segundo dia já, quando eu acordei, eu fui, na época eu tava ajudando a minha irmã num pet shop, eu trabalhava durante a semana, no fim de semana eu ajudava ela, foi num sábado, e eu tava lá, e aí daqui a pouco eu só ouvi um plim. Vocês ouviram esse sininho, um negocinho assim, estranho. Aí eu fui olhar no celular a primeira venda. Aí na hora eu já, nossa, primeira venda aqui, 229 acho que era. E eu, caraca, nossa senhora, aqui ó, será que é real mesmo? Eu olhei ali, atualizei e tal. E eu vi pedido pago e eu, nossa senhora, tá, beleza. Deixei dentro da gaveta, continuei trabalhando. Durante a tarde eu ouvia uns plim, plim. E eu, tá. Aí final do dia eu fui olhar, tinha saído 6 vendas desse produto. E aí tinha dado acho que R$1.600 mais ou menos de faturamento. E aí eu olhei assim e falei, caraca, velho, o negócio aconteceu, vendeu. E aí foi aonde me deu aquele estalo assim de, cara, esse negócio aqui vai mudar minha vida, vai ser aqui. Caramba. E aí eu comecei, no outro dia também foi a mesma constante de vendas e tudo mais, com um produto só, que na época era um drone. Uhum. E aí era o hype do drone, pegou bem aquela fase boa, 2019 ali. E aí começou a vender. Aí foi onde eu aprendi só como é que vendi, como é que eu faço depois disso. Eu mando o pedido. Como é que eu envio isso pro cliente, o que eu faço com esse dinheiro, onde é que eu pego e tudo mais. E aí, na época, tinha uma pessoa que estava fazendo um lançamento, eu comprei um treinamento. Na época era o Wilson Magner do Rafael Martins, eles tinham o Dropflix. E eu comprei aquele treinamento lá e eu já pulei direto para as aulas de o que fazer depois que vem. Vendi agora, o que eu faço? Aí eu fui lá, processei os pedidos, enviei. E aconteceu que no primeiro mês a gente faturou 40 mil. E aí eu coloquei R$8.300 de lucro no bolso. Tu no primeiro mês. 48 mil no primeiro mês? 40 mil. 40 mil no primeiro 40 mês? Mil. Uhum. Caraca. Realmente de Gateway. De um produto que tu pegou que tava num vídeo no YouTube. Que o vídeo, quando eu assisti, ele já tinha umas 10 mil visualizações. Nossa. Então, daqui a pouco a gente aplica, é bem o que tu falou. Exatamente. Então hoje é uma coisa que eu falo. Pega aquele produto ali, às vezes, se tu se identificar com ele, testa.
Porque, às vezes, tem pessoas que vão olhar, não vão aplicar, outras vão olhar, não vão se identificar. E aí é onde tu entra e realmente pega uma fatia do mercado que poucas pessoas estão olhando, né? Então, Depois tu conta pro pessoal como é que tu testa hoje também. Tipo, diferença de quando tu testou e como é que testa hoje. Perfeito. E aí eu comecei a rodar esse produto. O primeiro mês a gente fez 40 mil, aí eu botei 8 mil reais de lucro no bolso, supri aqueles 1.200 que estava negativo, ficou com dinheiro na conta e, óbvio, eu gastei tudo no primeiro mês. Aí eu gastei tudo ali Obviamente, gastei 9, porque eu tinha 1.000 reais de... Exato, tinha Gastou 8, até mas... mais. Exato, gastei tudo que eu nem vi direito como é que foi. Aí no segundo mês também, mas manteve a mesma constância, foi ali acho que uns 30 e poucos, e aí também deu lucro, e aí começou a chegar os primeiros produtos. E aí o primeiro produto, ele chegou estragado. E aí eu gelei. Aí quando foi aonde nossa, chegou o primeiro produto estragado, esses outros chegaram assim. E isso aqui não tem no curso, ninguém fala disso, ninguém fala desse problema. E agora? E aí eu peguei, tranquei todas as campanhas, me deu uma pane lá, tranquei todas as campanhas, fechei, deixei só a loja aberta mesmo. E aí começou a chegar alguns outros estragados, eu comecei a fazer alguns tu com faturamento zero, porque tu pausou tudo? Pausei tudo, né? Por questão, às vezes, até de inexperiência mesmo, né? Imaturidade, porque tava começando. Então, se fosse hoje, óbvio, o que eu ia fazer? Entrava em contato com o fornecedor, pedia para ele reforçar a embalagem. Resolvia o problema e continuava vendendo. Mas na época, tu leva um susto, tu já pensa, não, vou parar. E que é o que muitas pessoas fazem, às vezes, né? Tem um produto legal ali, mas às vezes é um problema de embalagem, às vezes é um problema de qualidade, que basta ajustar aquilo ali para continuar vendendo. É só falar com o fornecedor que vai ajustar, né? Porque é o fornecedor que ele mais quer vender para ti, né? Que ele mais quer que tu continue vendendo, que ele mais quer que tu faça vendas, e aí basta uma comunicação ali com ele que resolve. Sim, às vezes essa questão do fornecedor, as pessoas não às vezes por questão de realmente não tá começando o mercado, não tem a experiência ainda, não tem essa... Eu sempre gosto de falar dessa maldade, assim, no quesito de, às vezes, você vai comprar uma xícara lá no fornecedor, tem 3 qualidades diferentes. Então, às vezes, a que tu pegou primeiro, tu foi por preço. E aí, às vezes, aquela xícara veio já com uma alça muito frágil. Então, tu pode falar pro fornecedor, você tem algum modelo muito semelhante, com um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais reforçado? Ele vai te trazer uma outra oportunidade. Então, era só ter feito isso e eu continuava faturando, talvez, aí o ano todo de 2019. É o que a gente sempre fala. Meu pai morou na China, né, por 3 anos. E aí ele fala, cara, o chinês, ele vai fazer o produto pra ti... Ele faz o mesmo produto, se tu quiser ele por $1, por $2, por $3, $5. A diferença vai estar na qualidade. Ele vai fazer, né? Ele não vai se negar a fazer. A diferença vai que o de $1 talvez vai ser uma alça, e o de $5 vai muito bem embalado, muito bem reforçado. Então, é tudo uma questão de conversa, né? Exatamente. E de entender, porque aqui no Brasil funciona diferente, né? Obviamente, é diferente da China. Então, você que já está nos ouvindo já está aprendendo aí sobre como funciona esse mercado. Exatamente. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você perde a oportunidade de um produto que pode, às vezes, te colocar no game de verdade, te colocar no mercado, de fazer o teu game acontecer por conta de inexperiência ou de achar que tudo é porcaria, digamos assim. Foi isso que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu comigo ali. Então, naquele momento ali eu travei, eu pensei, não, olha só, chegou estragado, não dá. E não tinha ninguém assim pra me falar, ó, Rafael, troca a embalagem. Não vinha nenhuma voz do além, só bota um plástico bolha. Ninguém falava nada. Eu travei ali e depois daquilo ali eu demorei 9 meses pra, digamos que, me reinventar e virar realmente a chave. Então eu fiquei 9 meses ali incubado, digamos assim, testando produtos, mas se chegava um estragado eu já parava. Ou testando produtos e aí ficava no 0 a 0 no prejuízo. Tanto que chegou um momento ali nos últimos meses, digamos assim, até o ponto de virada mesmo, que foi em 2020, eu já tinha vendido bicicleta, tinha vendido meu violão, já tava quase vendendo o carro. Eu falei assim, não, é o carro que eu vou segurar mais um pouquinho, que eu preciso trabalhar com ele. Mas aí eu pedi 5 mil emprestados pro meu sogro, na época. Cheguei já assim, tava eu pensei, quebrado. olha, eu tô meio negativo aqui, eu pedi 5 mil pra ele porque eu sei que dá certo. Se eu fiz o primeiro mês é porque pode dar certo. E aí esse talvez é um dos maiores fatores que fez eu aguentar esse período, né? Que foi dar certo no primeiro e no segundo mês. Porque aí eu vi que era real. Esse potencial ali por trás, mesmo nas dificuldades, tu tinha aquela referência ali de resultado. Já tinha dado certo, então era algo que pra mim tava muito nítido. Tá aqui, ó, tá aqui o resultado, tá aqui, tá sendo feito. Só que às vezes as pessoas quando começam, quem hoje eu vejo iniciando no mercado, acaba não tendo essa experiência boa no início. E aí acaba não aguentando esse período, que é eu sempre falo que é aquele período de maturidade, né? Até realmente começar a funcionar o negócio. E aí a pessoa, por não ter tido uma experiência boa, ela não tem aquilo. E a verdade é que ninguém aguenta ficar muito tempo sem resultado. Ninguém aguenta ficar batendo todo dia a cabeça sem nada. Então eu sempre falo, busca fazer a sua primeira venda o quanto antes.
porque isso vai te segurar no mercado ali por um período até tu conseguir virar. Porque se tu fica 2 meses sem fazer a tua primeira venda, tu já desacredita total do mercado. Tu fica ali olhando conteúdo, não executa nada, no final tu vai perdendo, tu vai desencantando, né? E aí tu não tem nada concreto. Exatamente. Tu fez a primeira venda, opa, né? Que nem te deu o barulhinho ali no celular quando tu fez a primeira venda. Já é algo que funciona. E tu teve 2 meses bons ali. Se tu pudesse voltar atrás, assim, né? Quanto tempo tu ficou sem vender? Depois desses 2 meses? Todo mês eu vendia. Vendia, mas nada... Mas nada, assim, sempre ficava no 0 a 0 ou prejuízo. 0 a 0 ou prejuízo. Teve meses que faturava 50 mil, mas ficava no 0 a 0. Então, não tinha aquele ponto de virada mesmo, né? Então, uma coisa que eu sempre digo pra galera é justamente isso. Tenta ter o resultado o quanto antes. E entenda que o resultado ele é uma microcápsula de energia. Então, quando tu vai lá e tem um resultado, tu tem um degrauzinho que tu consegue ir. Começa a baixar, tu tem outro resultado, começa a baixar. Então, por isso que eu gosto até de trabalhar muito o merecimento comigo. Então, quando eu tô numa rotina muito frenética, eu vou lá e faço alguma coisa pra sei lá, vou lá e, olha, agora eu vou conquistar mais alguma coisa. Como comprar um carro, que isso vai me dar um pico de energia por 1 ano, no mínimo, para depois eu... Então, eu gosto de fazer isso, esses picos de energias, que são resultados. Então, para quem está começando no mercado, precisa disso. Entenda qual que é os micro resultados que você consegue, que vão te dar esses picos de energias. Se tu ficar só na linha tênue de batendo cabeça, tu vai parar e tu vai desistir e tu vai voltar para a vida normal igual tu estava buscando antes. Né? Boa. E olhando para trás, assim, o que tu acha que tu faria diferente desses meses que tu ficou sem ali no 0 a 0, ficou com um resultado negativo? O que tu acha que tu faria diferente, né? Tem 3 coisas ali que eu acho que foi fundamental. A primeira delas foi que com o drone, eu até não falei no início, mas eu fiz o criativo dele. Então, eu comprei o produto primeiro para ver se chegava. Pensei, vem na China, será que isso aqui entrega? E aí eu comprei o produto, demorou 17 dias para chegar. E eu pensei, peraí, 17 dias, eu consigo tranquilizar o meu cliente nos 17 dias. Às vezes eu comprava um negócio no Magazine e demorava 2 semanas para chegar. Então, eu consigo tranquilizar. E aí foi aonde eu peguei o produto, na época eu estava abrindo um loteamento novo perto de casa lá. Peguei o produto, comecei a subir ele. Nisso, a minha namorada começou a filmar. E aí eu falei, vou fazer os criativos aqui. Aí fiz um criativo totalmente diferente. E esse criativo ele deu uma viralizada, digamos assim, porque ele era diferente do que os outros estavam usando. E aí foi uma das coisas que depois, nesses 9 meses, eu cometi de errado. Então a primeira coisa que eu diria é isso. Fazer diferente no sentido de tentar construir algo teu. No sentido, vou fazer um criativo próprio. Vou pegar uma coisa própria. Vou esperar 10 dias para chegar o produto, que hoje tem produtos que chegam em 8 dias, às vezes. Eu recebi esses dias um produto lá em casa que demorou 7 dias. Então, eu não moro na capital, eu moro mais, digamos, quase que um pouquinho mais no interior do que a capital. E chegou em 7 dias. Então, você consegue esperar 7 dias para começar a construir uma oferta para o teu negócio em si. Então, para quem está começando, às vezes, com uma ansiedade tão forte, primeiro para pensar no que você pode fazer para prevenir, às vezes, um erro. Então, começa fazendo seu próprio criativo. Viu um produto que alguém está escalando, que está funcionando, a chance de conseguir escalar é muito grande. Mas o ponto principal é que se tu fizer a mesma coisa que ele está fazendo, tu não vai conseguir. Tu vai ficar com o mesmo resultado ou abaixo. Primeiro porque o criativo, se você usar o mesmo criativo de outra pessoa, o próprio Facebook ele já vai entender e a entrega vai ser muito menor. Porque a relevância vai ser de quem veio primeiro. Segundo que no leilão também vai perder. Terceiro, porque às vezes o cliente comprou do cara, não recebeu e ele vai associar a tua marca. Então tudo isso é uma das coisas que nesses 9 meses eu fiz de errado. Eu comecei a fazer o básico. Vou subir produto aqui, pego uns pedacinhos de uns vídeos do próprio AliExpress ali, corta e boto uma musiquinha legal e boto rodar. E eu comecei a fazer aquilo ali e eu entrei naquele ritmo hipnótico, fazendo aquele círculo sem pensar, só fazendo. E aí foi quando, por um momento, assim, cara, mas o que eu fiz no drone que deu certo? Eu produzi, eu fiz isso, eu pensei naquilo, show. E aí veio o segundo ponto, que é a oferta. Eu estava trabalhando muito em cima do que o produto fazia, não a transformação que o produto causava. E isso eu tive num evento, logo ali quando fazia, acho que já uns 9, 8 meses, mais ou menos, que a gente estava naquele vai, não vai. Eu fui para um evento que tinha em Caxias, de um player, e aí nesse evento eu fui lá, não tinha mais dinheiro, bem dizer, assim, para investir. Mas eu pensei, eu vou ir nesse evento porque lá vai ter... tem alguma coisa. Vai que tem alguma coisa para mim aqui. E não deu outra, eu cheguei lá, tinha várias pessoas que já vinham do mercado, que já faziam tudo acontecer, e tinha um menino lá que ele tinha 17 anos, ele vendia 7 mil por dia. E aí ele me mostrou assim, mostrou o celular dele, tá aqui, o que eu faço, pá. Eu falei, cara, tu tem 17 anos, mano, tu faz isso, e eu tenho aqui 21, não consigo e tal. E aí aquilo ali me deu aquele, tem gente que vive disso aqui, então é real.
Porque na minha cidade ninguém vive disso, ninguém fazia isso. E talvez na cidade quem tá olhando também, não tem ninguém que faz. E aí tu pensa que tu é só, eu sou um lunático aqui no meio. Só que o que separa o louco do gênio é só o resultado. Então calma que a tua hora vai chegar também. E aí foi aonde eu peguei, seguinte, aqui tá todo mundo tendo resultado, vou começar a pegar os insights dessa galera, que tem coisa boa. E aí uma das pessoas de lá desse evento, foi o Natan Oliveira, que falou pra mim, cara, seguinte, você tem que vender transformação e não o que o produto faz. Ninguém quer, basicamente, barba, mas todo mundo quer se sentir mais atraente. E tem um mundo, digamos assim, uma sociedade que impõe que homens com barba são mais atraentes, que homens com barba parecem mais velhos. Então, às vezes, ele até perguntou pra gente, por que tu usa barba? Eu falei, cara, porque se eu tirar, eu pareço um gurizão de 15 anos. E aí ele, então é por isso. Agora, se eu te falar, tem a barba em 5 minutos, tu vai dar bola? Não. Agora, se eu te falar, pareça até 10 anos mais velho, tu vai querer comprar? Eu falei, pior que realmente é isso. E aí foi quando eu voltei e a gente virou a chave nesse sentido. Eu comecei realmente a pensar mais nessa parte da oferta em si, de como oferecer esse produto por essa linha de transformação e não só pelo que o produto fazia. O produto faz isso, vai realizar... Não, o que ele vai te proporcionar, né? Exatamente. E aí foi onde eu comecei a entender esse nível de inconsciência, né? Então eu sempre falo que para começar a anunciar um produto, para começar a fazer a oferta de um produto, eu começo a entender qual o real motivo da pessoa comprar aquele produto. Então tem o nível de inconsciência e o nível de consciência que a pessoa vai passar. Qual que é o inconsciente? É aquilo realmente que está lá atrás, tá por trás de tudo, lá no fundo. Por exemplo, o primeiro produto que foi a chave de virada, quando eu voltei desse evento, que foi o produto que a gente faturou mais de $500 000, foi logo depois do evento. O pessoal fala às vezes, né? Pô, não vou muito em evento e tal. Às vezes é um evento que tu vai conversar com alguém que vai te dar um insight ali, que nem aconteceu contigo, e vai mudar o jogo, né? Exatamente, porque o evento, ele te traz, eu não sei explicar exatamente qual é a energia que tem em um evento, mas ele te traz uma convicção de que o negócio funciona e tu muda o teu ambiente. E, então, eu acho que a primeira coisa para quem quer mudar de vida, ou quer mudar de ramo, mudar de mercado, mudar de profissão, é mudar o ambiente. Se tá num ambiente onde todo mundo pensa naquele mundo só, que nem eu estava num ambiente onde todo mundo só pensava que dava para construir carreira em uma empresa. Então, ninguém na minha família tem uma veia empreendedora. Ninguém da minha família tinha negócios direito. Tinha um tio lá de outra cidade que tinha, mas ele era taxado como tio rico, digamos assim. Mas ninguém sabia por que ele era rico. Ninguém sabia que ele quis ir para um caminho diferente. Mas ele era rico lá e tinha uma empresa e tudo mais. Então, foi aonde eu mudei o ambiente. E esse evento fez eu me conectar com outras pessoas e manter aquele ambiente durante a semana. Então, eu mandava mensagem para as pessoas, continuava conversando com elas. E eu acho que isso, querendo ou não, ele acaba elevando a tua frequência no sentido de tu começa realmente a acreditar que tu pode fazer as coisas. Que é algo que às vezes tu fica se duvidando. Quando eu pedi o aumento lá pro meu chefe, e ele falou, cara, olha só, não vai dar porque isso, isso e aquilo. E uma das coisas que ele usou foi, olha só a tua idade, olha isso. Então ele começou a realmente a mostrar a realidade da empresa. E eu olhava os meus colegas do lado, alguns estavam há 4 anos, outros estavam há 10 anos, e fazia anos que não ganhavam aumento. Então como é que eu ia exigir isso da empresa, né? Aí foi onde eu caí naquele limbo de eu não mereço isso. Então quando tu cai nisso, para te conseguir voltar a se sentir merecedor, tu precisa de um baque forte ou então de mudar esse ambiente. Então a mudança de ambiente é uma das coisas que eu acho que qualquer um que quer realmente entrar no mercado, faça isso. Vai lá e começa a mudar o ambiente. Tenta participar de evento. Fala, não tem dinheiro, então se organiza um pouco para te poder participar de um evento, porque o evento ele vai te trazer essa mudança de ambiente e essa mudança também de convicção de que você merece realmente aquilo. Então, esse evento em si fez isso comigo. Tanto que no evento eles fizeram uma janta numa churrascaria, e eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um sócio na operação, e aí a gente, vamos ir na churrascaria lá com eles, porque lá que vai rolar o ouro. Todo mundo fala que no pós-evento que rola o ouro. Então tem que ir lá. E aí chegamos lá, tudo... mas quanto é que é? R$70 o rodízio por pessoa. Eu falei, cara, R$70, tu tá maluco, velho? Cara, tô negativo, tô... Cara, é que eu pedi 5 mil pro meu sogro, velho, que eu vou falar pra ele, eu pedi 5 mil pra gastar na pizzaria, pra gastar na churrascaria. Não. E eu falei, não, mas vamos ir, cara, vamos ir que vai ter alguma coisa aqui. Afinal, a gente foi lá, acho que no final a conta deu R$160. E foi algo, assim, absurdo pra mim. Eu pensei, meu Deus, cara, é muito caro isso aqui. Esses caras tão loucos, olha só que mundo que eles estão vivendo. E aí foi... Voltando do evento, a gente começou a construir oferta de outro produto. E aí o negócio realmente começou a acontecer.
Então, eu gosto de falar dessa questão dos R$ 160, porque hoje, às vezes, a gente acaba gastando isso, sei lá, num almoço. Às vezes, tu gasta isso num café da tarde, dependendo do lugar que tu vai. Ou, às vezes, hoje, tu vai comer um sushi, tu gasta R$ 150 por pessoa, né? E parecia algo de outro mundo. Só que hoje, pra mim, é algo normal. Por quê? Porque eu mudei o ambiente. Então, no ambiente que eu tô inserido hoje, as pessoas gastam R$ 1.000 um dia num shopping, R$ 500 numa janta, e é algo normal para elas, por conta desse ambiente. E eu quero cada vez mais estar em ambientes onde isso vai ser cada vez mais normal. Para uma pessoa... elevou o teu... Tu viu uma outra visão de mundo, né? Exatamente. Que era, pô, tá, isso aqui é normal, tá todo mundo pagando. Exato. R$ 160 a churrascaria, né? Por que eu não posso pagar? Exatamente. Então, essa mudança de ambiente, ela muda muita coisa. Então, tem gente que acha, às vezes, um Apple Watch R$ 3.000 caro. Mas a minha visão tá em um cara que tem um Rolex. O que ele tá fazendo que eu não tô fazendo para mim não achar caro 80 mil em um relógio. Então, é essa visão que a gente tem que ter. E a gente tem que começar cada vez mais a se colocar de forma proposital em ambientes assim, para que as coisas comecem a acontecer de forma natural na nossa vida, né? Então, isso foi uma das coisas que o evento me trouxe. Depois disso, a gente colocou uma oferta a rodar de um produto. Era quase que a última cartada, assim. Eu pensei, olha, eu vou dar minha última cartada aqui. Se não der, eu vou pegar e vou dar um jeito de pagar meu sogro ali. Já estou gastando esses últimos 5 mil aqui que ele me deu. Ele me deu 13 e minha cunhada me deu 2. Meu Deus. Então, a minha cunhada, ela tinha 19 anos. E ela tinha 2 mil. E eu tinha 21, não tinha nenhum real. Aí eu pensei, cara, olha só, que jogou na minha cara aqui, ó. Que 19 anos tem mais organização financeira que eu. E aí, eu peguei e coloquei um produto rodar. E esse produto, na época, era um cílios magnético para mulheres. Só que antes de colocar esse produto rodar, eu pensei, não, eu vou fazer esse negócio aqui bem feito. Não vou fazer igual eu tava fazendo os outros. Vou fazer um negócio realmente pensado. Fui lá e falei com a minha mãe, falei com a minha irmã, falei com a minha namorada. Olha esse produto aqui. Por que tu compraria esse produto aqui? Dela, porque eu quero ter cílios grandes. Tá, mas por que tu quer ter cílios grandes? Ah, porque eu acho bonito. Mas por que tu acha bonito? Ah, porque me deixa mais atraente. Tá, mas por que te deixa mais atraente? Ah, porque assim o meu namorado vai me achar mais, ou minha mãe falou, assim teu pai vai gostar mais. E aí eu, cara, olha só isso aqui, velho. Ninguém quer cílios grandes, mas todo mundo quer ser mais atraente. Ninguém quer ter cílios em 5 minutos, mas todo mundo quer, às vezes, uma autoestima maior. E aí foi aonde eu entendi a sacada do negócio. E aí eu sempre falo pra galera utilizar essa regra, a regra dos 5 porquês. Pega o teu produto hoje e faça 5 porquês, 5 perguntas. Por que você compraria isso? Tá, a resposta, tu vai lá e pergunta mais um porquê. Por quê? Porque, tipo uma criança, aquela criança que fica, por que disso? Por que... Quando tu chegar no momento que tu não tem mais resposta, aquela é a resposta que você precisa usar na sua oferta. A última resposta. É como se em cada resposta a gente fosse aprofundando um pouco mais, né? O nível inconsciente real da compra. E aí foi onde eu entendi. E aí foi onde nós montamos uma das ofertas e eu coloquei lá. 50% dos homens acham mulheres com cílios volumosos mais atraentes. E aí a gente colocou isso na oferta do anúncio e tudo mais. E aí foi aonde começou a vender, assim, já eu botei rodar às 6 horas da tarde. Até meia-noite tinha saído 6 vendas. E eu pensei, cara, botei rodar de noite. Tipo, não me aguentei de ansiedade. Pensei, não, vou estar aqui porque ficou muito legal. Aí começou a vender, o negócio começou a funcionar. E aí no outro dia já começou a vir de uma forma desenfreada também. A gente começou a aumentar e tudo mais. E eu comecei a ajustar tudo. Toda a oferta, toda a página. Eu comprei o produto, fui lá, falei com uma amiga minha que era modelo na época, falei, olha, preciso de uma ajuda tua aqui, tirar umas fotos. Fizemos uma página com as imagens dela, fizemos um criativo com as imagens dela também. E aí foi aonde a gente começou a usar toda essa narrativa na questão de autoestima e também na parte de... Eu gosto de falar que quando tu toca no termo de sexualidade em algum produto, isso traz um ponto muito forte também, que traz uma questão de conversão muito alta. Porque quando tu acaba falando ali que a mulher, ela acaba ficando mais sensual na questão do olhar, por conta dos cílios e tudo mais, isso traz para ela um dos requisitos muito forte para a venda em si. E aí o que a gente mudou foi a questão das variantes do produto. E esse é um ponto bem legal, que as variantes, todo mundo vendia o quê? Era um kit com 3 unidades e cada unidade era um tamanho. Então, o kit com a 0,17, a 12 e a 13, que eram os tamanhos dos cílios em si. E a gente pensou, peraí, isso vai confundir o nosso cliente, porque ele nem sabe o que é o tamanho direito. O que é 12 e o que é 17? E aí a gente pensou, peraí, o que a gente pode fazer? Então, já tinha uns 5 tipos de kits. Vamos reduzir isso, vamos colocar para 2 variantes. Então, até uma coisa que fica a dica para a galera. Quanto mais opção dá para o cliente, mais confuso ele fica. Então, limita. Coloca 2 variantes ou uma só. Vê o que mais está vendendo, coloca aquilo lá, ou então limita para outra opção. E a gente colocou 2 opções. Ou você compra os cílios impactante, ou você compra os cílios inesquecível.
Sim, tu já mudou o nome. O nome não foi mais um número, se tornou um nome mesmo. Por quê? O Cílios Impactante, ele é um pouquinho maior. Então, ele era para as mulheres mais ousadas que queriam chegar num lugar e impactar. E o Cílios Inesquecível era para as mulheres, às vezes, um pouco mais tímidas, mais quietas, mas que queriam ser inesquecível. E aí, a gente adotou essa Cara, nomenclatura. Que jogada de marketing. Isso eu nunca tinha ouvido falar. E aí, foi onde começou realmente a funcionar. E aí, a gente fez mais de 500 mil com esse produto. E depois disso, todo produto fazia isso. E o ticket era de quanto? O ticket, ele começou em 79 e ele chegou a 129. Pô. Porque no final, teve um momento que ele teve uma queda. E aí fica até uma dica pra galera aí, ó. Quando o teu produto começar a ter uma queda, muda a oferta. E o que a gente mudou? A gente basicamente colocou um brinde junto com o produto. Então a pessoa, quando ela recebia os cílios, ela também recebia um ring light para celular. Sabe aqueles ring light que vai no celular aqui em cima? Então a gente começou a vender junto com os cílios já esse brinde junto. O brinde ele foi embutido no valor do produto. Então o que mudou é que a gente vendia os cílios a 109 e a gente começou a vender ele a 129 com o brinde. Então é uma das coisas que a gente pode fazer. Isso é uma estratégia de oferta muito boa, porque às vezes a gente vai lá, tá, Rafael, mas como é que tu fez isso na prática? Me diz aí. Se você hoje for fazer uma oferta nesse sentido e você for pegar a ring light separado e o cílio separado, você vai pagar 2 fretes. Então essa é uma das sacadas que a galera tem que fazer para mudar realmente e ficar mais competitivo. É unificar esse frete. Então se você vai comprar um ring light hoje, você vai pagar R$15 o ring light mais 20 de frete. For comprar um cílios, tu vai pagar R$30 os cílios, mais 20 de frete. Então, se você pegar e unir esse ring light com esses cílios, tu paga só os R$15 do ring light a mais. E tu não precisa embutir isso no valor do teu markup. Tu pode só tirar o preço de custo, porque a tua intenção é aumentar a conversão e não necessariamente aumentar ali a tua margem, porque a venda vai vir de forma natural. Sim. Então, quando o nosso produto começou a cair, a gente pensou, o que a gente vai fazer aqui, cara? Tá vindo concorrente, tá vindo gente, tá começando a cair, vamos botar o ring light junto. Falamos com o fornecedor, seguinte, tu consegue colocar junto esse produto aqui? Ah, não, consigo sim, por tanto a mais. Fomos lá, só adicionamos isso na oferta e voltou a vender. E aí a importância de escolher um produto que casa bem com aquele produto, né? Que vai se relacionar com o mesmo público. Né? Isso é legal, porque não faz sentido a gente colocar, por exemplo, os cílios e, sei lá, um liquidificador, um portátil pequenininho. Não faz muito sentido, tem que ser algo realmente que case com aquilo. E o legal é que existem alguns produtos genéricos que você consegue adicionar em qualquer oferta. Então, uma das coisas que eu uso muito, e ficar mais uma dica pra galera, é utilizar... Existem vários relógios na China que tu paga, às vezes, $2. Relógios bonitos, acessórios. Então, relógios, colares, pulseiras, tu consegue adicionar em qualquer oferta de produto feminino. Existem relógios masculinos que você consegue colocar também. Existem óculos masculinos que você vai pagar muito barato para ter aquilo. Até mesmo um boné. Então, é algo que tu consegue colocar. Ontem eu estava olhando uma loja que estava vendendo muito uma camisa do Brasil. Que agora é o hype, a camisa do Brasil, né? E aí... Tá, tudo bem, tá vendendo a camisa do Brasil e tudo mais, tem pessoas vendendo kits e tudo mais, mas teve uma loja que tá vendendo a camisa do Brasil e na compra de uma camisa você ganha um boné também. Ah, genial. Então a pessoa, cara, vou pagar aqui 139 nessa camisa. E essa aqui também, só que essa aqui tem um boné. Eu vou pegar esse boné aqui, vou elas por elas. Então é justamente isso, tornar mais competitivo a questão da tua oferta referente aos teus concorrentes, né? E isso é uma das coisas que tem feito o dropshipping hoje em dia ficar tão sofisticado, né? Que é cada vez mais tu associar ao nível de e-commerce e não somente igual antes. Então eu sempre falo que desde do ano passado até esse ano a gente mudou tudo lá por conta disso. A gente parou de olhar só pro dropshipping convencional, o produto vencedor. A gente começou a olhar realmente como que a gente poderia trabalhar dentro do mercado de e-com. Porque o dropshipping ele é só um método logístico. E a gente esquece às vezes, né? Isso que o pessoal fala, pô, dropshipping, eu vou fazer dropshipping, vou fazer... É um e-commerce, gente. É um e-commerce. A única diferença é que tu tem estoque e tu não tem o estoque. E aí, a diferença é que o estoque vai sair direto do fornecedor. E no modelo de e-commerce ali, com o estoque, geralmente tu tem, né? Se tu tem o estoque, tu pode ter o estoque, tu pode terceirizar a logística, tu pode ter um centro de distribuição e fazer alguma outra pessoa enviar. Então, assim, é somente um modelo de negócio, né? Quanto mais você... Porque, assim, a experiência de compra do cliente... é a experiência de compra do e-commerce, né? Ele não sabe se o estoque está contigo, se está com o fornecedor. Então, como tu disse, né, Rafa? Precisa cada vez mais se assemelhar a uma experiência de compras de e-commerce, né? Exato. A gente, por muito tempo, eu não parei para olhar para isso, né? Porque eu vi muita gente, produto vencedor, isso, aquilo, landing page, pisca-pisca, não sei o quê. E aí foi quando a gente teve um baque de a gente não conseguir... No final de 2020... Eu quebrei.
Final de 2020 ali. 2020 foi o melhor ano da minha vida, digamos assim, porque eu faturei, consegui sair da casa dos meus pais, sair do emprego que eu tinha. Devolver o dinheiro do sogro. Devolver o dinheiro à vista pro sogro. O sogro levou um susto, falou, tu não tá vendendo drogas? Eu, não é drogas. E aí eu Não é cílios mesmo. Então, é cílio, não podia falar pra ele. E aí eu devolvi o dinheiro pra ele, saí da empresa, da Bucabras na época, e logo que eu saí, estourou a pandemia. E aí eu, meu Deus, cara, o que é isso que tá acontecendo no mundo? Ninguém entendia direito, né, e tudo mais. Mas foi o ano que a gente mais vendeu. Tipo assim, que começou a acontecer realmente um negócio pra mim. Então, no início da pandemia, eu saí da casa dos meus pais, fui morar no centro da minha cidade. Logo depois eu troquei de carro. Realmente comecei a ter um lifestyle diferente. E aí foi quando, final do ano, a gente, por negligenciar um monte de coisa, por ser imaturo em questão de gestão, ou para não olhar a questão de gestão, porque o que eu via, todo mundo falando, ó, viva da internet, viaja, não sei o quê, e começa a gastar e tudo mais. E poucas pessoas falavam a nível de negócio mesmo, né? E eu achava que aquele oba-oba ia durar para sempre. E aí chegou um momento que a gente realmente parou de olhar para o nosso negócio com tanto detalhe, igual hoje em dia a gente olha. E aí foi quando eu e meu sócio, a gente levou um golpe de um fornecedor, onde ele não enviou os produtos. E aí a gente teve ali, mais ou menos, o fornecedor tinha que nos enviar cerca de 20 mil reais, mais ou menos. E então, se a gente botar o markup que a gente colocava, a gente teve que reembolsar para os clientes cerca de 50 mil reais. Pô. E foi aonde o fornecedor desapareceu. Então, simplesmente sumiu. Eu falei assim, depois meu Deus do céu, tu fala de markup pro pessoal? Fala sim, fala. Tá. Massa. E aí eu simplesmente sumiu o fornecedor e veio aquele golpe ali, o nosso caixa já não tava daqueles lá, porque a gente já tava negligenciando um monte de coisa. Tinha eu, meu sócio e mais 3 pessoas que faziam suporte. E aí eu pensei, cara, agora acabou o negócio aqui. Só que nisso é onde vem a diferença de momento, né? Eu já morava sozinho, eu e minha namorada, morava no centro da minha cidade, tinha valor de aluguel, tinha já um outro estilo de vida, e do nada a receita cai para zero, né? E aí, final de 2020 foi um ano bem complicado, porque no final a gente estava quebrado e tinha que iniciar um ano novo. Aí quando iniciou esse ano novo, eu falei pro meu sócio, cara, eu vou tentar sozinho. Eu quero ir sozinho, quero ver, porque foi culpa nossa, de às vezes ego, às vezes questão de maturidade e falta de gestão. E eu quero voltar, mas eu vou voltar sozinho. Ele falou, não, cara, eu também, tudo mais, vamos fazer diferente. E aí a gente já era amigo, parou a sociedade e voltei em 2021 sozinho. Iniciei em janeiro, fevereiro eu já tinha vendido mais de 120 mil. Porra. E aí foi aonde eu entendi que, peraí, o segredo não tá no produto, o segredo tá na visão de negócio, em como fazer aquilo. Aí eu passei 2021 inteiro trabalhando em cima de gestão mesmo, entendendo mais sobre gestão, entendendo mais sobre negócio, sobre mercado de e-commerce. E aí foi aonde teve uma das maiores viradas no meu negócio em si, porque eu parei de focar em produto vencedor e eu entendi que existia produtos commodities, que é uma das maiores ondas. Então, para muitas pessoas que estão olhando hoje aí, também fica uma baita dica que é entenda e comece a investir em produtos commodities. Muitos players não falam disso, ou muitas pessoas não querem que tu saiba disso, porque eles vivem disso. Então, commodity é uma tendência muito forte em 2021, foi uma tendência, em 2022 tem sido uma tendência cada vez maior. O que é produto de commodity? Produto commodity, gente... Já vamos falar, pessoal. Já vamos falar aí, ó. Eita! Produto commodity, basicamente, são produtos comuns que você encontra em qualquer lugar e que, geralmente, no dropship a gente não vendia. Ninguém fala disso mesmo, todo mundo fala que tem que achar um produto inovador e tudo mais. Se tu parar para olhar, todo mundo fala, se esse produto aqui ele tem de fácil acesso na nossa cidade, não vale a pena você testar. E aí, como assim? Se a gente tá vendendo pra caramba óculos. E no óculos, tu vai na esquina, tem pessoas vendendo na loja, ou às vezes até na rua, em banquinha, e tu continua vendendo. E aí foi aonde eu comecei a entender, peraí, tem um mundo aqui de oportunidade. Porque se a gente parar para analisar o efeito pandemia, digamos assim, olha quanta gente que nunca tinha comprado na internet começou a comprar na internet. Essa galera que veio, ela é uma galera que veio começando a comprar várias coisas, e não somente aquilo que não tinha na cidade. Porque a pessoa, pô, tu comprou em casa, eu posso receber isso aqui na minha casa, eu não preciso ir lá no centro da cidade. E aí começou que muitas pessoas começaram a comprar coisas até então que não eram tão comuns ser compradas na internet. E aí foi com essa onda que a gente entrou no mundo do commodity, e ano passado a gente surfou a onda ali. Só ano passado foi 2,5 milhões só em cima disso, de produtos commodity. E aí foi onde eu comecei realmente a montar uma operação minha, sólida e tudo mais. Foi onde eu tive os meus primeiros faturamentos. Foi onde eu comecei, na verdade, a contar faturamento. Em 2019 eu não contei, não sei quanto. Quanto vendeu? Eu tenho uma expectativa, uma estimativa, mas nem conto, assim, porque eu não contei. O meu foco estava ali em fazer e sair, mudar de vida. Sim, o teu foco estava muito mais em gastar, em ter dinheiro para fazer as coisas que tu queria, né? E que foi muito do que tu viu na internet, que era o que buscava, né? E exatamente. Aí depois, 2021, tu mudou 2021, a mentalidade.
foi a visão realmente. Eu sempre falo que 2019 foi o ano para iniciar, 2020 foi o ano de virada, 2021 foi o ano de realmente faturamento, 7 dígitos, 2022 está sendo o ano de lucro de 7 dígitos. Então foi uma escadinha de cada coisa, assim. E aí foi aonde o negócio começou realmente a fluir de uma forma diferente em 2021, com essa visão de realmente produtos commodities. Então, eu até revelei já, no final do ano passado eu revelei pra galera, e eu me arrependo um pouco de ter revelado, que tinha um nicho que a gente estava surfando o ano todo já, um bom tempo, que era o nicho de bolsas femininas. Então, a gente tinha uma das lojas ali, só com uma loja a gente vendeu mais de 2 milhões, só com um nicho de bolsa. Sem Google, sem nada, porque ninguém falava ainda de Google. Então, era só Facebook ali, rodando produto, fazia fotos, fazia vídeos. Tu fazendo os criativos, né? Muitos criativos, quando era um produto que tinha um poder de escala, a gente fazia. E aí fica até uma dica de criativo para quem está olhando, que é realmente... Tem um formato de criativo que muita gente está falando hoje em dia, que a gente já usava em 2021, que é o criativo nativo, né? Aquele criativo que tu faz, tu mesmo pega o produto e consegue quebrar duas das maiores objeções, que são o quê? O produto funciona e se a loja entrega. Essas são as maiores objeções de quem assiste, vê um anúncio. Cara, será que isso aqui realmente funciona? Olha só o cara aqui com uma mangueira que limpa o chão. Isso aqui não deve funcionar. E será que entrega? Porque eu nunca vi essa loja na vida. Não é Americanas, não é o Magazine Luiza. E aí tem criativos que tu faz que consegue quebrar essas duas maiores objeções, que é o famoso criativo nativo, que é aquele criativo que tu tá aqui, pega o celular, joga a xícara ali na mesa e fala, ó, tá aqui, ó, gente, essa xícara aqui branca da Epimax, tudo mais, recebi agora, aqui em casa, comprei na loja tal, tudo mais, se você quiser também entender, vou deixar o link aqui embaixo. Show. Como se fosse realmente um review ali prático do produto. Às vezes até com narração, pode fazer um vídeo só narrar, ou até mesmo com um produto que tu fazia. Os produtos que a gente vendia como bolsa, por exemplo, que mais vendia, era uma mulher pegava, jogava o produto na cama e falava, recebi agora aqui, não sei o que, tudo mais, mostrava. E era o que mais vendia. Então, faça esse tipo de criativo. Já tinha prova ali de que ela tinha recebido, Exato. Então já quebrava a objeção de cara. E também que funcionava porque ela mostrava que um produto commodity não tem uma função muito grande, então ela só mostrava que tinha um acabamento legal, que os detalhes também eram bacanas, que o fecho funcionava, que abria, e basicamente o tamanho mais ou menos como é que era, basicamente ali sanava já as dúvidas maiores. Então o criativo nativo funciona muito, muito, muito mesmo, e é o famoso hoje em dia que todo mundo fala o criativo TikTok, né? Todo mundo usa, que é aquele criativo nessa pegada. Então isso é uma das coisas que mais funcionam para nós até hoje. Então, quem está olhando hoje, faça isso. Também teste imagem, porque tem muita gente que fala, imagem não vende. Cara, teste imagem. Para produto commodity, imagem funciona muito. E, Rafael, volta na questão do commodity. Que é o commodity? Gente, tudo que é calçado, roupa, acessório, boné, óculos, bolsas, tudo que são coisas que você encontra, às vezes, na esquina, você consegue vender na internet também. Hoje, os maiores players, vários players que são gigantes, que tem uma constância de vendas, são de produtos commodities. Já veio uma galera aqui no MaxCast que falou os produtos e que... milhões de dígitos também faturados. Milhões de reais faturados, no caso, e era a mesma coisa. É bem isso que tu tá falando. Então, galera, tem muita gente com resultado, pouca gente fala. Sim. Né? Tênis, enfim, loja de roupa, tem muita loja de roupa vendendo bem. A gente vê que é algo que se fala pouco. Então, assim, ficar tentando achar o produto vencedor, tu vai ficar lá tentando, como tu disse, né, Rafa? E muitas vezes tu não vai conseguir atingir o resultado e vai se frustrar no meio do caminho, né? Esse é o maior problema, é essa frustração, né? A pessoa perde a oportunidade ali gigantesca por conta disso, né? E essa questão do produto commodity, ele, na verdade, eu falo que quase que a última onda do drop, na minha opinião. Porque o drop passou por diversas ondas, diversos momentos, e essa onda agora é a onda que a gente consegue entender que o dropshipping é o e-commerce. Então, antes todo mundo achava que era duas coisas diferentes. Mas eu tive agora no evento que foi que teve em São Paulo de e-commerce. Não, esqueci o nome agora. Que era só de e-commerce mesmo, não era voltado a drop. E-commerce Brasil? Não. E-commerce Brasil, isso. Eu fui no e-commerce Brasil e lá eu tinha que ter levado minha câmera, esqueci de levar minha câmera. E gravado nos corredores. A gente tava com stand lá, hein, galera? Tava com stand, fui lá conhecer também. E tinha várias empresas lá do mercado de e-com, algumas que eu nem conhecia. E se eu passasse no corredor e tivesse feito uma entrevista com cada pessoa, você sabe o que é dropshipping? Tenho certeza que seria ali uns 80-20. Porque a grande maioria não sabia o que era isso. Todo mundo estava mergulhado no mercado de e-com.
E aí, se a gente parar para analisar, a gente vê que o dropshipping é uma fração pequena referente ao mercado gigantesco que é o mercado de e-commerce. E, claro, às vezes a gente vê os faturamentos, a gente acha algo absurdo, só que dentro do mercado de e-commerce a gente vê que é uma bolha muito maior do que isso. E agora a gente está vivendo, acho que um momento que o dropshipping a galera que está fazendo dropshipping começa a entender que é a mesma coisa. Que o e-commerce é a mesma coisa que o drop. E as lojas, se você começar a analisar as lojas que hoje têm uma constância de vendas e começam a realmente performar de uma forma constante, são lojas que são cada vez mais semelhantes a lojas de e-commerce tradicionais. Tem muitas lojas que vocês veem aí que são lojas de drop, né? Que, que o estoque fica no fornecedor e você não diz. Você pensa que é um e-commerce com estoque, né? Então, eu acho que a grande diferença tá aí, né? Nas lojas que tem constância em vendas, que tem ali todos os meses um faturamento, né, mais sólido do que aquela loja que acha o produto vencedor, né, cai, enfim. Hoje a gente tem parceiro que tem... O cara vende constantemente, assim... Há mais de ano, né? Há anos, né? Com certeza mais de 2 anos. Instagram tem mais de 700 mil seguidores. Olha só. Tem stories todos os dias. Né? Então, assim, é um e-commerce. É Exatamente. um e-commerce e o dropshipping é um modelo de envio, é um modelo sem estoque, vai direto do fornecedor. Não tem chargeback por causa de qualidade de produto, tem um relacionamento muito direto com o fornecedor. Foi o que o Rafa falou aqui no começo então, também. Exatamente. Tem cases muito bons, assim, que a gente tem e a gente, como plataforma, consegue acompanhar isso, né? Muito legal. Não, e o Rafa, conta pra gente, pra quem quer testar aí o produto, né? O que tu aconselha aí pra fazer o teste? Não, perfeito. Hoje, para teste de produto em si, eu sempre falo que o feijão com arroz ele é uma das coisas que mais funcionam. E muita gente tenta buscar, Rafael, qual que é a nomenclatura, qual que é o ideal, o formato de teste que eu devo começar. Eu falo que o limite do teste é o teu bolso. Então, o teu guia vai ser o teu bolso. Então, se você tem R$200 para testar, vai usar aqueles R$200 que você tem. Se tem R$1.000 para testar, divide isso numa verba ali planejada para você começar os seus testes. Mas uma das plataformas que eu acho mais assertivas para teste inicial, para a pessoa que está começando, ainda é o Facebook. A gente vê muitas pessoas falando de Google, pessoas falando de Taboola, pessoas falando de TikTok, mas dentro das plataformas hoje que... Hoje eu falo que a gente é multicanais, né? Então a gente está já inserido no Google, a gente está inserido também no Facebook, no TikTok. Ainda não estamos no Taboola, que é algo que a gente está postergando ainda. Mas o Facebook ela ainda é mais assertiva para quem está começando por conta da questão do resultado imediato. Então aquele resultado que vem logo de cara. Então o Google, às vezes, você vai ter que trabalhar uma loja com 50 produtos. Mas quem está começando quer colocar 10 produtos e começar. Então, isso já não faz tanto sentido na minha concepção para quem está começando. Então, no Facebook, vai lá e coloca uma campanha. Ah, Rafael, quantos conjuntos? Depende quanto quer investir por dia. Ah, mas espera aí, tem gente que fala que é um 5-2, um 5-1. Tá, mas é que 5 são o número de conjuntos. 1 é a campanha e o último 1 lá vem ser a quantidade de anúncios que a pessoa vai utilizar. Se ela vai querer testar um produto com R$100 por dia, então eu aconselho um 5-2. Testa 2 criativos e coloca 5 conjuntos. R$20 em cada conjunto. Rafael, eu tenho um orçamento aqui, eu tenho R$500 para testar esse produto. Eu vou dividir ele aqui em 3 dias. Aí você consegue fazer uma campanha 1-6-2, talvez. Mas o meu conselho sempre é você testar 2 criativos na mesma campanha e no mínimo ali de 6 conjuntos ali. Então, vou testar no mínimo R$120 por dia. Então, 6 conjuntos com 2 criativos diferentes. Exato. Então, vou testar geralmente ali 2 vídeos. De preferência, vídeos mais nativos, para já ser mais assertivo, né? E também 6 conjuntos, para que tenha uma liberdade de audiência melhor. Então, vai fazer 4 conjuntos desses segmentados e 2 abertos. Por que 2 abertos? Porque imagina que o público é gigantesco aberto, né? E você vai pegar uma fração daquele público. Então, às vezes, numa campanha, num conjunto, o Facebook pode te entregar uma amostragem diferente de outro conjunto. Eu sempre falo que é igual uma pizza. Pega uma pizza de calabresa. Tem 10 fatias. O Facebook vai puxar uma fatia e vai te dar. Agora, se você colocar mais um conjunto igual, talvez ele pegue outra fatia. E aí, na outra fatia, tenha mais rodelinhas de calabresa do que naquela que tu pegou primeiro. Então, o teste no aberto, geralmente é isso. Tu fazer mais testes diferentes, o mesmo público, só que 2 conjuntos diferentes. Então, para quem está começando, no mínimo ali, eu recomendo ali uma campanha, 6 conjuntos, 2 criativos, desses conjuntos, 2 abertos e 4 segmentados. E nos abertos, tu coloca interesse? Não, 100% aberto. 100% aberto. 100% aberto. Tá. E pra questão de ABO, CBO, funciona, qual não funciona, o que a pessoa faz ali no teste? Perfeito. Hoje, para a questão de ABO e CBO, o que eu vejo muito, e até eu estava falando esses dias com um parceiro meu de Portugal,
que o CBO, pra mim, eu sempre tive um preconceito muito grande. Porque nunca funcionava. E parecia que era só comigo. Todo mundo falava, mas cara, comigo não tá funcionando. O cara tá falando que comigo não funciona. E aí o que eu comecei a entender, depois até numa call que eu tive faz uns 3 meses com ele, que ele tá escalando só em CBO, eu vi um stories dele, eu falei, cara, não, mandei uma mensagem, o que tu tá fazendo, cara? Porque pra mim nunca dá certo, tu tá todo dia falando que CBO é bom. E aí eu entendi. CBO é mais pra quando tu tá utilizando uma escala. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns testes. CBO pra mim só performa bem, e eu fui entender isso faz pouco tempo, que foi quando eu comecei a colocar orçamentos maiores em alguns conjuntos. Então, se você vai iniciar uma escala em CBO, coloca no mínimo R$300 nesse CBO e dentre ali 3 conjuntos. Então, eu sempre testava, digamos assim, eu tô testando um produto aqui em ABO, tô rodando R$20 em cada conjunto, eu vi ali que tem 2 conjuntos que estão indo bem. Vou jogar esses 2 no CBO, colocava lá R$100 de orçamento, não performava bem. Então, o CBO, para mim, performa bem com um orçamento um pouco mais alto, com no mínimo R$300. E aí, com no mínimo ali 2 audiências também, para conseguir fazer realmente o Facebook disputar e entender qual que está indo melhor. Uma coisa que é legal também é buscar audiências com tamanhos semelhantes, né? Então, às vezes, o CBO ele pode dar uma trabalhada diferente por conta de um público ser muito grande e o outro muito menor. Então, ele pode acabar entregando muito mais para aquele outro do que para o que é menor. Mas, com essa verba maior, ele vai ter mais liberdade para fazer isso também. Então, no mínimo R$300 ali em cada CBO. Então, hoje eu vejo lá as pessoas estão rodando, alguns players estão rodando R$800 num conjunto, vão lá e colocam 1.500. Aí vai a pessoa que está começando, estou rodando 20, vou colocar aqui 150. E não vende. Às vezes pode ser por conta disso. Por conta o orçamento baixo para o CBO trabalhar e também falta de otimização, né? Então, não adianta você olhar uma pessoa que está fazendo, estou rodando 2.000 por dia, vou lá, atualizo para 5.000. Não faz isso, cara. Tu vai levar uma reta gigante. Porque esse cara que fez isso, ele já trabalhou na janela de conversão de 7 dias. Então, possivelmente, ele já está com uma otimização boa. E aí, óbvio, ele vai lá e faz os stories nesse momento, né? Que é o momento de ele brilhar, digamos assim. Mas tu não viu que durante 7 dias ele estava trabalhando naquela janela de conversão. O Facebook tem uma janela de conversão de 50 vendas durante 7 dias. Então, o que é a janela de conversão de 7 dias? Digamos que quando você bate, basicamente, quando você inicia uma campanha, você vai ver que um dia tu vai vender, outro dia não vai vender nada. No outro dia não vai vender nada. Daqui a pouco vende 3. E aí tu vai lá e vai mandar mensagem. Cara, nossa senhora, Rafael, eu não sei o que não está acontecendo, porque eu não consigo manter uma constante venda. Um dia eu vendo, um outro dia eu não vendo. E a verdade é que o Facebook tem essa oscilação por conta dessa janela de conversão. Essa janela de aprendizado, digamos assim. E quando tu consegue atingir 50 vendas em 7 dias, ele, digamos que consegue manter uma estabilidade melhor. E aí é quando o teu conjunto ele se sente mais otimizado. Mas se você hoje está investindo R$20 por dia, dificilmente tu vai conseguir atingir essa janela. Que é quando você vai aumentando gradativamente até você começar a bater nisso. Então, deu 3 dias e você vendeu 30 unidades, o Facebook já vai talvez otimizar o seu conjunto. E aí é onde vai todo dia vir uma constante melhor. Um dia vai ter 4, outro vai ter 3, mas vai manter essa constante. Não é que ele não vende. Então, uma das coisas que eu vejo que muita gente às vezes comete o erro é não deixar essa janela de conversão. Não trabalhar em cima disso. Rafael, eu tô com 2 dias rodando um produto, quero escalar. Quero faturar 1 milhão igual a todo mundo. Vai com calma, porque senão vai levar uma ré gigante ali. Até ia te perguntar, Rafa, para escalar, então, validei, né, deu certo. Tu diz deixar lá os R$20 gastando até atingir 50 vendas, e aí depois disso a pessoa escala, ela escala horizontal, ela escala vertical, o pessoal fala que tem escala vertical, outra horizontal. O que tu recomenda aí para quem tá nos ouvindo? Tá, quando a pessoa tá iniciando com R$20 por conjunto ali, dificilmente ela vai conseguir bater as 50 vendas na semana. Porque o CPA geralmente vai ficar ali em R$20, então tu vai vender 7 produtos na semana. Então tu precisa aumentar esse orçamento para conseguir atingir esse ponto, né? Mas a questão da escala, muita gente acha que está ligada somente à questão de orçamento, quando na verdade está interligado em diversas coisas ali. Às vezes consegue dobrar a conversão da sua loja e você automaticamente dobra as suas vendas. Então, se tu pegou um pouco dos insights que a gente deu sobre oferta, talvez um produto que está vendendo hoje, tu consegue adaptar, ajustar ele para pegar realmente o nível inconsciente da pessoa e vender o dobro com o mesmo investimento. E aí depois sim, eu sempre falo, primeiro ajusta o funil, entende o teu funil. Quantas pessoas estão vindo, quantas pessoas estão comprando, quantas pessoas estão finalizando compra e tenta deixar o mais limpo possível. Quanto mais pessoas entrarem, automaticamente mais pessoas vão comprarem.
Então entende como é que tá vindo essa galera. Se tá vindo uma galera boa, se tá vindo uma audiência que não é tão boa, se no teu meio de funil as pessoas realmente estão tendo interesse no produto, se não estão tendo, se falta prova social, se não falta. A gente já fez teste que a gente botou 7 provas sociais num produto. A gente foi lá e colocou 52 depois. Com 52 vendeu muito mais. Então, às vezes falta volume de prova social para o seu produto vender mais. Então, se tu olhar hoje várias lojas que escalam alto, os caras têm 700 provas sociais no produto. Aí pensa, nossa, pra que tanto? Justamente pra pessoa realmente entender que tem muita gente comprando aquele produto, que é um produto bom. Então, às vezes, é um ajuste na página que faz a tua conversão dobrar. E se tua conversão dobra, o teu faturamento dobra com o mesmo investimento. Aí, depois disso, você vai lá pro Facebook ou pra outra rede social, pra outra plataforma e começa a olhar para aquilo ali. Agora eu vou começar a investir mais. Meu funil tá bonito, agora vale a pena eu investir mais dinheiro naquilo ali. Se não é só colocar dinheiro com um monte de métrica ruim. Exato, porque senão tu pode até vender, mas vai acontecer igual muitas pessoas. Quantas pessoas eu conheço que faturam 1 milhão e lucram 50 mil? Então, por que a pessoa fez isso? Porque ela não olhou o funil. Então, eu gosto de falar que, cara, se você olhar hoje, o faturamento que eu tenho, talvez muitas pessoas achem que não é muito expressivo. Só que se olhar mais de lucro que a gente teve, aí tu vai ver que é expressivo. Então, a minha intenção hoje, até em 2022, foi o foco o quê? Lucro, não é mais a visão de faturamento. Faturamento, dashboard, gente, é só ego. É ego pra te mostrar ali pras pessoas e tudo mais. Mas o que faz uma mudança na tua vida é o lucro. Então, não adianta tu lucrar 1 milhão e tu lucrar 50 mil. Cara, 50 mil não muda a vida de ninguém. Mas agora, se tu lucrar todo mês 50 mil, isso muda a vida de muita gente. Então, hoje, o nosso jogo principal, ele tá em cima disso, em cima de lucro. Então, o que a gente tem focado muito é quanto a gente está lucrando e não quanto a gente está faturando. Se perguntar para nós, quanto tu faturou mês passado? Tanto. Mas qual foi tua margem de lucro? 22,x%. Qual a margem de conversão? Tantos por cento. Qual que foi a conversão de boleto? X%. Essas métricas importam mais do que o faturamento, às vezes, né? Que é realmente o lucro que tu vai ter. E aí é onde vem a questão da escala pra galera. Então, antes de começar a escalar, foca nisso. Olha o resto. E aí depois vai começar a escalar. Vertical, horizontal, eu aconselho fazer os dois. Então, tu vai começar ali, duplicar conjuntos, e com a intenção de realmente trazer mais vendas. E tu vai também aumentar o orçamento com a intenção de otimização daquele conjunto. Mas vai gradativamente. Se está investindo R$20, vai lá e coloca 26. Vai indo de 30% a 30% no máximo ali, para também não ter uma oscilação e não entrar em um aprendizado novo. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar. Um conjunto de R$20, dificilmente tu vai chegar a R$800 com ele. Tu vai montar um novo conjunto com uma verba maior, e aí tu vai escalando aquele próprio conjunto. Então... Na parte de otimização de funil ali, tu comentou, né? De acordo com a métrica, tu vai ter que ajustar o público, talvez tu vai ter que ajustar a tua prova social. Como é que tu faz, assim, a gente pudesse relacionar, né, tal métrica com tal parte do funil? Como massa. É que tu utiliza isso? Porque eu acho que dá um insight que legal. Tu controla também, né? O que é uma métrica boa, o que é uma métrica ruim. Perfeito. Tem a questão ali da ponta de funil, que é a parte do CPC, cliques no link ali, o custo por clique no link. O CTR também é uma métrica muito importante. E o CPM. Essas são as 3 métricas de ponta de funil. Então, o CPC tu vai entender quanto tá pagando para a pessoa vir. Eu gosto de trabalhar com um CPC ali de 80 a R$1, mais ou menos. Rafael, mas eu tô vendendo acima disso. Então, descarta o que eu falei e continua vendendo. Eu sempre falo, a métrica principal é venda. Se está tendo venda, o CPA está dentro, esquece aquilo ali, só vai ajustar numa outra campanha. Aquela campanha que está vendendo não mexe. Porque pode ser coisas que vão acontecer. Tem muitas coisas que acontecem no Facebook e ninguém sabe explicar. Exato. Sempre tem aquela variação que, cara, não tem explicação. Exato. Mas a métrica final, outros convidados que a gente já passaram por aqui, a gente costuma falar sobre essa parte de funil, né? E no final, o mais importante é se vende, né? Mas Exato. igual, né, tu vai olhando o resto pra ver se não tem algum problema ali que tu pode... Alguma coisa que tu pode melhorar também, né? Exato. Porque às vezes tá saindo venda, mas poderia sair mais vendas. Sim. E aí é onde a galera tem que cuidar para não mexer nessa campanha que tá vendendo. No que tá vendendo, não mexe. Tu vai mexer numa outra campanha. E aí tu vai ajustar nessa outra campanha. Viu que o CPC tá caro? Provavelmente é problema no criativo. O CPC de 80 centavos a R$1, é um CPC bom. É um CPC aceitável, digamos assim. Então, tô com um CPC abaixo disso. Opa, tem uma coisa boa aqui. Ou acertei muito no criativo, ou realmente a galera tem muita curiosidade referente a esse produto. E aí é onde a pessoa pode levantar um pouco mais do alerta. CTR é de praxe já, acima de 2%, já é uma métrica aceitável, que CTR nada mais é do que a taxa de pessoas que clicam no teu anúncio. Então, de 1.000 pessoas, 2 clicaram. Então, tu tem um CTR de X%. Então, essa é uma métrica que tem que avaliar também. O CTR, porque
é onde CTR cliques no link, tá, gente? Não CTR todos. A gente vai lá e bota CTR todos. CTR todos é qualquer clique no teu anúncio. Então, se a pessoa clicou para curtir, vai contar como um clique. A pessoa clicou para enviar para alguém, conta como outro clique. A pessoa clicou para ir no teu perfil, vai outro clique. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, que é justamente essa métrica de funil. Então, CTR, cliques no link. A pessoa clicou ali para ser direcionada fora da plataforma do seu site. Teve a intenção de entrar lá e tá ver mais Exato, sobre o teu produto. exatamente. Né? Basicamente, é isso que aquilo está te dizendo. Uhum. E aí é onde vem, essas são as pontas de funil. Se as métricas não estão dentro do que eu falei aqui, provavelmente é problema de criativo. Então tem alguma coisa no teu criativo, ou então o teu produto realmente não traz nenhuma curiosidade tão boa para a pessoa chegar a clicar. Produtos commodities geralmente não tem uma taxa tão alta de cliques. Então, mas eles compensam em taxa de conversão. Então, às vezes, você não vai conseguir um CTR de 2% de cara no teu produto, porque está rodando uma imagem de um tênis. Mas a conversão, tu vai ver que vai ser muito mais alta. E aí é onde entra as métricas de funil na loja. Existe mais ou menos uma base que eu faço, que é de 8 a 10% das pessoas que entram na minha loja precisam finalizar a compra. Então, de cada 100, de 8 a 10 delas tem que pelo menos clicar no botão de comprar e chegar no meu checkout. Se eu estou com essa métrica, é sinal que a minha página do meu produto está bacana e que o meu preço está competitivo, porque a pessoa se interessou realmente em comprar. Se eu estou abaixo disso, aí eu preciso ver algumas coisas, como, por exemplo, as imagens estão desfocadas ou estão boas? A minha página, ou como é que ela está? Ela está com uma copy realmente assertiva ou ela está muito extensa? Como é que está? Hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos tempo. Então, ninguém tem tempo para ficar lendo uma página que parece um livro. A gente faz uma copy gigantesca. Cara, a pessoa nem chega até o final. Então, faz uma copy simples, objetiva, que ataca algumas dores ali, que ataca o inconsciente, e isso já vai, às vezes, trazer venda. E aí, por último, a prova social. Prova social precisa ter. Hoje, se você olhar, até a própria Americanas e tudo mais, se você parar para analisar, o site deles tem muita prova social, justamente por conta disso. Eu, quando vou comprar um... né? Incentivam ali porque sabem que... a Shein deu muito certo por conta disso. Exato. Também, né? Por causa de prova social ali. É um baita de um case ali por conta disso, porque a gente se influencia do que as pessoas acham. Então, quando a pessoa vê a AppMax, ela tenta ver algum player que está usando, que está recomendando, para realmente ver se é bom. Então, a gente se influencia. Eu, quando fui comprar meu carro, eu olhei 50 reviews para poder comprar o carro. Então, isso é uma das coisas que a gente mais, na nossa vida em si, a gente é influenciado por pessoas. É verdade. Então, nada melhor do que você usar isso a seu favor no seu negócio, que é colocando um número significativo de provas sociais. Rafael, não estou com esses 8 a 10%. Provavelmente foi algum problema dessas coisas que eu falei. Estou com esses 8 a 10%. Agora você vai olhar o seu checkout, entender. Das pessoas que entraram no checkout, a nossa taxa está, digamos que, esses são métricas que você vai colocar lá no próprio Facebook. Então, vai colocar lá, visualização de página de destino, tanto. Initiate checkout, tanto. Adicionar lá o carrinho. No Pixel, isso? Isso, exatamente. Tá. Lá na tua análise de métricas, quando tu for organizar as colunas lá, tu já coloca isso como se fosse um funilzinho mesmo. E aí depois vem adicionar informações de pagamento e, por último, realmente a compra, o purchase. E aí é onde você vai ver quantas pessoas estão adicionando informações e quantas estão comprando. E essa é uma métrica bem legal, porque muitas pessoas estão no meio do processo e elas param. E aí, às vezes, pode ser, por exemplo, no teu frete. A pessoa vai escolher o frete grátis, mas não tem nada de prazo ali. Então, tem aluno nosso que o cara estava vendendo ali com uma conversão de 0,5, e ele, cara, nossa, eu tô vendendo, mas tá só no 0 a 0, Rafael. E eu falei, nossa, mas tu tem muito initiate checkout, tem alguma coisa errada aqui, cara. E aí eu entrei na loja dele, fui fazer uma compra, e chegou lá, frete grátis, entrega segura. Eu, tá, mas quanto tempo é o prazo de entrega? Tipo, no checkout, não aparece nada, não deixa nada? Ele falou, cara, não coloco, porque, né, se a pessoa vê o prazo, não vai querer, mas eu coloco de 1 a 4 semanas, cara. 1 semana é 7 dias, 4 semanas, geralmente é esse o prazo, tudo mais. E ele colocou, frete grátis, de 1 a 4 semanas, entrega Correios. E aí começou a aumentar a conversão dele, foi para 1,5. Então eu falei, às vezes é um ajuste no teu checkout, no teu frete, que faz a diferença para o cliente realmente comprar. E aí isso entra a questão de realmente o cliente entender, na verdade o dono do site em si, eu chamo de empreendedor, ele fazer a rota do usuário. Tu ia ali fazer todo o processo, cara, falar... Te imagina comprando Exato. dentro do mesmo sapato que o teu cliente, né? Então imagina assim, o teu cliente está passando por esse processo, onde surgiu alguma dúvida para ti. Talvez se surgiu para ti, provavelmente vai acontecer com o seu cliente. E aí, depois disso, é a métrica de purchase, compra, e aí a conversão que é aceitável, assim, no mercado de e-com geralmente é 1%, né? Mas no dropshipping tem pessoas que têm 5% de conversão.
Então, eu sempre falo pra galera, tenta manter uma margem de 2% de conversão. A cada 100 pessoas que entram na sua loja, 2 precisam comprar. Se não tá acontecendo isso, talvez tenha alguma coisa que tu pode melhorar nisso tudo que a gente acabou de falar. Aí olha toda a etapa anterior. Perfeito. E, Rafa, tu falou um pouco sobre CPA de R$20, né? Enfim, o que tu recomenda aí no momento de precificar o produto? Que eu vejo que muita gente tem, encontrei um produto legal, mas o custo é alto. Será que eu vendo? Tem outro player vendendo por um preço menor? Será que vale a pena eu cobrar mais? Enfim, quanto que ela tem que dividir aí? Porque tu vem batendo muito nessa questão da margem de lucro, né? E a gente vê que é o mais importante. Não adianta tu faturar milhões e ter... Né, ficar no 0 a 0 ali, né? Que no final é dinheiro que não tá indo pro teu bolso, que tu tá ali trabalhando, né? E precisa ser compensado. Então, como é que a galera se organiza para conseguir ter uma margem de lucro legal e rodar um produto aí? Não, legal. Esse assunto quando entra a precificação, muita gente quer achar um padrão, né? Tipo, qual que é o markup padrão do momento? O que tá usando? O que tu mais? E não existe um markup padrão, na minha concepção, porque quando eu comecei lá com cílios e com drone, eu comecei com um markup de 1.5, foi para 2, e no final a gente estava com um markup de 3 quase. Então, se eu tivesse taxado um markup fixo, talvez eu estaria até hoje vendendo o cílios a 89. Não teria subido tanto o markup dele. Ou outros produtos nossos também. E aí é onde entra a questão de realmente ser mais estratégico e planejamento. Se quem está olhando hoje aqui, depois que acabar esse podcast, vai lá no meu canal e tem um vídeo chamado Como Precificar Produtos. E nesse vídeo eu mostro a planilha que eu utilizo, mostro na prática como é que eu faço. Inclusive eu dou a planilha de bônus pra galera na descrição do vídeo. Exato. E aí a pessoa já sabe como precificar a partir dali. Porque na precificação não é só tu pegar a xícara que você paga 10 e vender por 20. Tem que entender os custos que tem aqui dentro. Tu vai ter o custo de marketing, tu vai ter o custo de produto, tu vai ter o custo com o teu gateway, vai ter o custo com o teu checkout, às vezes. Então é onde você tem que avaliar tudo isso e já colocar isso na precificação. Geralmente, é onde entra o markup que todo mundo utiliza, de 2%. Geralmente, de 2%, na verdade. O markup de 2%, geralmente é o que supre já essas necessidades iniciais. Por quê? A margem de marketing geralmente é 25%. Então, se tu vende um produto a R$200, talvez o teu CPA médio ali vai ser R$50, R$40, que é mais ou menos hoje o que a gente tem trabalhado, até 25%. Se tiver abaixo disso, ótimo, perfeito, melhor ainda. Então, tu já tem que trabalhar disso. Só que quando tu precifica o produto, tu já tem que saber qual que é o teu break-even, qual que é o teu ponto de equilíbrio, qual que é o teu 0 a 0. Porque senão você começa a investir, ficar no prejuízo e às vezes nem se deu conta. Então, na precificação, tu já cuida isso. Que foi o que já aconteceu lá atrás e tu... Exatamente. Então, quando eu falo que eu comecei a tentar entender mais sobre gestão em 2021, foi justamente por conta disso. Cara, se eu quebrei lá, o que eu fiz de errado? Isso aqui. Eu simplesmente pegava o produto a R$100, vou vender a 200. Ia lá, o anúncio saía, cada compra saía R$70. Azar, tô vendendo. Não tô tá indo. Nem sabia qual que era o meu CPA-alvo, não sabia isso. E às vezes tem gente que tá olhando que não sabe qual que é o CPA-alvo que ela quer, qual que é o break-even que ela busca, até onde ela pode ir. E isso é na planilha de precificação que a pessoa tem que cuidar. Então, um markup aceitável acima de 2, provavelmente a chance de ter um prejuízo é muito menor, certo? Mas não é digamos assim, o ponto, é aqui, é esse aqui. Tá escrito na pedra que tem que ser esse aqui. Não, tu vai ter que ir trabalhando conforme tu consegue ir com o teu markup ali e com o que o cliente vai aceitando, né? Mas o markup de 2 é um início em si. Mas o ideal é a pessoa entender um pouco mais, e aí por isso que fica o convite para entrar no vídeo lá e olhar um pouco mais no detalhe como é que funciona essa questão da precificação. Porque quando ela vê aquela planilha e vê como é que já mostra um monte de cenários, ela vai ver que, nossa, cara, é muito mais coisas do que só colocar um markup. O markup, e até para quem não sabe o que é markup, né? O markup é a quantidade de vezes que tu coloca em cima do produto. Então, markup de 2 é o preço que tu pagou vezes 2. Markup de 3, o preço que tu pagou vezes 3. Esse é o markup. Então, para precificação, eu recomendo a pessoa fazer isso. Inicia com... Em cima do custo do produto, né? Inicia com 2 ali, mas inicia com 2 já sabendo que tu tem que se aprofundar mais. Mas faz a planilha já, né? Já faz começa a planilha, certo, já faz a planilha já, sabe? Começa com tudo certinho, porque muitas vezes é o que vai determinar o sucesso ou não sucesso da tua operação, Exatamente. né? E aí, já tá vendo o Rafa aqui, já não precisa passar pelo que ele passou, ele já deixou tudo pronto, tudo que ele aprendeu nesse tempo pra que você pegue e não passe, né? E consiga escalar a sua operação e consiga ter uma operação sólida aí, né? Isso é o que vai encurtar o caminho de todo mundo, né? Aprender com os erros. Eu aprendi com os erros de várias pessoas e eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, eu gosto de dar nomes assim, eu gosto de dar nome aos bois, eu gosto de dar nome aos bois que me ajudaram, digamos assim, as pessoas que me ajudaram. Tem
gente que vai lá e fala pro fulano, eu sou autodidata, eu aprendi tudo sozinho e tudo mais. E aí no final tu vê, cara, mas peraí, eu te vi na mentoria do ciclano, eu te vi lá no evento tal, falando... Eu vi que tu pegou um negócio, tu aplicou, pois é, e agora tá falando isso. Mas eu não, eu gosto de dar nomes, então várias pessoas... Quem foram, Rafa, as pessoas que te ajudaram, assim? Que me ajudaram, até se de alguém perguntar, tem alguma pessoa que tu vê como um ídolo, alguma pessoa assim, eu não tenho ídolos, mas eu tenho pessoas que eu tenho admiração, né? Então, eu tenho admiração pelo trabalho que ela faz, como ela faz. Então, algumas pessoas que me ajudaram no meu início ali foi o próprio Wilson Magner, o Rafael Martins também, com a questão do curso dele. Depois eu tive o Natan Oliveira, que me ajudou na questão de oferta. Aí eu tive também uma base também com o Fernando Quintas, que acompanhando ele, eu vi muita coisa também que ele fazia. Esse cara aqui, ele faz um negócio diferente que muita gente. Então tem vários players assim, o Túlio também na questão de Google. Então vários players que foram somando assim e que me ajudaram a entender o nível de negócio em si. Sim, e não somente a questão de venda por venda, né? Acho que para quem tá nos ouvindo aí, tenham pessoas, né? Assim, porque tem muito conteúdo, tem muita gente produzindo conteúdo, tem muita coisa. E aí tenha pessoas que tu realmente confie, que tu saiba do resultado, que tu te identifica com aquela pessoa, com aquele método dela trabalhar. E não segue aquelas pessoas, mas ouve o que aquelas pessoas estão falando, porque daqui a pouco tu tá ouvindo um monte de gente falando um monte de coisa, né? Um fala pra fazer CBO, outro fala pra não fazer, outro fala pra fazer ABO, outro fala pra fazer a loja de um jeito. Então, assim, ouve pessoas que tu te identifica com o que tu quer pra ti, pro teu negócio, e aplica o que aquelas pessoas estão falando, né? Senão tu fica ouvindo um monte de coisa de todos os lados e não aplicar nada, né? Aconteceu isso já comigo, aconteceu, até foi ano passado, final do ano passado, mesmo eu tendo um ano muito bom e tudo, eu caí num limbo de comparação. Então é natural tu acabar caindo nisso, né? E final do ano passado eu parei de seguir todo mundo pra realmente fazer um detox, assim. Não quero mais acompanhar ninguém, eu vou realmente buscar entender mais sobre mim mesmo pra depois eu voltar. E aí foi onde eu parei de seguir todo mundo falou, por que parou de me seguir e tudo mais? Falei, cara, eu preciso de um tempo aqui pra não criar esse nível de comparação. A internet, ela é muito boa, mas igual tu falou, tem um excesso de informação. Então, às vezes, quem tá começando, começa a seguir um monte de gente. E aí isso começa a acumular um monte de conteúdo desenfreado, a pessoa não sabe como começar. E no final, a sensação que tu tem é como se estivesse com os pés amarrados. Porque tu sabe o que fazer, mas não consegue sair do lugar. E aí é uma das coisas que aconteceu comigo. Mesmo depois de ter muito resultado, eu comecei a cair num limbo de comparação. Eu olhava o fulano lá, mas ele tem 19 anos, cara, já faturou bem mais que eu. Mas ele tem tantos anos e olha só o que o cara tá fazendo. Tá com uma empresa de 10 pessoas e eu tô aqui com 5. E eu comecei a cair num nível de comparação muito grande. Porque eu comecei a me medir com a régua dele e não com a minha régua. Então, uma coisa que a galera tem que ter em mente, que é se meça com a sua própria régua. Como assim? Cara, 1 ano atrás, o que tu fazia? A Betina, o que ela fazia 1 ano atrás? Como é que era a AppMax há 1 ano atrás? Como é que era a AppMax há 2 anos atrás? Como é que era a tua rotina há 5 meses atrás? Então, isso que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Que é justamente isso. E aí foi onde eu comecei a medir com a minha própria régua. Falei, cara, o que eu fazia há 2 anos atrás? Nossa, era assim. Eu achava muito caro pagar R$140 numa janta. Então agora já não é mais isso. Como é que era 6 meses atrás? Aí era eu e mais 2 pessoas. Agora a gente já tá em 5. Como é que era daqui? Então eu comecei a fazer esse nível de comparação comigo mesmo. E aí foi quando eu voltei de novo a seguir as pessoas, mas eu já estava preparado. Eu já olhava o fulano lá, mas já não era algo que eu olhava com admiração. Falava, nossa, parabéns, cara, muito show isso que tá fazendo. E um dia eu vou chegar nisso aí também. Mas eu não falava, não pensava naquilo Tem a tua caminhada. Exato. E tu estava focado na tua caminhada. Porque cada um tem uma história, igual eu falei no início, né? Cada um tem digamos que uma jornada diferente. Então, às vezes, para ele tinha 17 anos, morava com os pais, isso, aquilo. Já entrou numa era da tecnologia. Eu fui botar a internet na minha casa com 16 anos, porque eu paguei, porque meu pai não queria pagar a internet. Então, eu botei a internet, o cara já nasceu com internet em casa. Então, é outra era. Às vezes, a gente vê pessoas até mais velhas, às vezes, que falam, nossa, tô começando, não tá dando e tal, e essa gurizada nova. Só que a galera tá vindo da era da tecnologia. Então, essa galera já vem muito mais habituada, né? Eu nem tinha Instagram direito, então, imagina. Então, eu não gostava de redes sociais, porque eu era tímido, então eu não gostava. Então, essa galera que já vem mais habituada, é óbvio que ela vai ter um pouco mais de facilidade. Mas isso não tira todo o mérito dela. Só que sim, são momentos diferentes, né? Então, por isso que eu falo que até a nova onda do mercado digital vai ser quando a geração Lucas Neto começar a comprar. Porque essa galera já se acostumou a pegar o cartão do pai e passar para comprar uma coisa. Vai ter muito mais venda, vai ter muito mais... Vai crescer muito, né? Exato.
a venda de e-commerce. Isso vocês podem ter certeza. O pessoal fala, tá saturado, não tá... Gente, venda na internet, meu Deus, vai só crescer mais. Cada vez mais pessoas vão ter acesso à internet. Cada vez mais pessoas vão estar habituadas a comprar na internet. A experiência de compra cada vez mais parecida com a experiência da loja física também. Então, assim, cada vez mais informação ali, que a gente disse, né? Os reviews ali. Então, cara... foca numa boa experiência de compra pro teu cliente, que eu tenho certeza que o negócio vai dar certo. Ô, Rafa, vamos revelar os produtos? Vamos revelar os produtos aqui já. Eu tô ansiosa, que eu tô, meu Deus, curiosa com os produtos. Isso é legal. Até um dos produtos eu revelei semana retrasada para os nossos alunos. Mensalmente a gente tem uma call com alunos, assim, onde eu trago geralmente um player para falar alguma coisa, ou então eu trago algum conteúdo. E há 2 semanas atrás, na nossa call com os alunos, eu trouxe esse produto e eu trouxe uma visão sobre uma loja que estava nesse produto. É uma loja que tu olha, às vezes tu não diz se é drop ou não, tu fica naquela dúvida. E hoje eu falo que para te ter uma loja sustentável, tu tem que chegar nesse nível. A nível de alguém do mercado olhar o teu Instagram e não saber se é uma loja de drop ou não. Então, a fase de ficar postando reels de produtos toda hora na tua loja, foi. Isso aí, descarta isso aí, para de fazer isso. Tem que chegar a nível de olhar o teu Instagram e pensar, cara, isso aqui é drop ou não é drop? Será que o meu cliente vai achar como que isso aqui? E aí é um dos pontos de virada para essa loja, inclusive, que está vendendo esse produto que eu vou revelar daqui a 1 segundo. Então, essa loja, eles criaram todo um aparato por trás disso, toda uma questão realmente de branding por trás do produto, por trás da marca deles. Então, eles têm um avatar, eles têm toda uma pegada diferente, aonde se tu parar para olhar, quem é que tem um avatar no mercado de e-commerce? Tem a Magalu. Beleza. Quem é que tem um avatar no mercado de dropshipping? Agora tem eles. Então, é realmente essa visão diferente, a visão de juntar o e-commerce com o dropshipping, que faz com que eles tenham esse faturamento. Talvez, se você testar esse produto, não vai ter o mesmo resultado que eles, porque eles vendem 40 mil por dia. Mas, se tu conseguir vender 2, 3 mil por dia, já é o início do teu game, né? Esse produto teve um player que em 2018 vendeu algo muito semelhante. E vendeu muito, ficou super conhecido. Agora. E ele voltou agora com uma cara nova. E é legal a gente olhar isso, porque tem produtos que têm ciclos, que vão se reinventando anualmente, ou às vezes semestralmente. E às vezes o produto só vem com uma cara nova, mas com a mesma ideia. Esse produto, agora eu vou botar os tambores aqui. Tô muito curiosa já. Esse produto é um videogame nostálgico. Então, uma galera tá vendendo esse game nostálgico. Eles chamam de game retrô. Eu recebi o anúncio. Eu também já recebi. Exatamente. Eu recebi o Eu não vou falar o nome da loja pra não, né, tá louco. Mas é o game nostálgico, tem uma galera vendendo ele. E essa loja, ela tá super em alta já com esse produto. É um dos produtos que fez essa loja realmente virar. E é um videogame onde vem com um aparelho tamanho do celular que tu pluga no HDMI da TV. Vem com 2 controles, tu já conecta e tu joga ali mais de 10 mil jogos nostálgicos. Super Mario, jogos assim que a gente jogava na infância em si, né? O ticket médio deve ser alto ainda, né? O ticket médio do produto é 329 em média. Então, no fornecedor que a gente estava utilizando, a gente paga R$140 nele. Então, é um produto assim com ticket mais alto. Só que qual que é a pegada que fazendo esse produto vender? A gente está chegando numa data comercial muito importante, que é o Dia das Crianças. Então, esses caras estão surfando essa onda há 2 meses já em cima disso. E por isso que eu falo que cada vez mais as pessoas têm que ter visão de e-commerce. Calendário sazonal. Quantas pessoas do dropshipping olham para isso? Quantas pessoas perdem momentos por conta disso? Então, se tu tem uma visão realmente de e-com, a primeira coisa a fazer no ano é entender as campanhas que tu tem que fazer durante o ano. Dia dos pais, Dia das mães, Dia das crianças, Natal. Então, todas essas datas você precisa estar inserido. E existe uma coisa que é cada produto, dentro dessas datas, se encaixam. E às vezes o produto desse ano vai se encaixar no ano que vem. Então, se tu começa a surfar ondas sazonais, tu vai ficar todo ano vendendo, às vezes, até o mesmo produto. Então, tem gente, que nem nós, no Dia das Mães, bolsa é sempre. Então, bolsa é pico de venda. Todo Dia das Mães, bolsa é pico de venda. Dia dos Pais, relógio é pico de venda. Tu já vai aquecendo aquilo ali antes. Exato. Então, se tem uma loja já pensada para isso, uma loja realmente que traz essa parte de brand por fora, que realmente pensa na marca, que pensa no cliente, que tem um Instagram que o cara bate o olho e não sabe se realmente é drop ou não, realmente, quando entra essas datas, você consegue surfar uma onda muito legal. Que nem essa loja, eles rodam um anúncio só para reconhecimento de marca. Nem a intenção nem é fazer vendas, é só, oi, nós somos a loja tal, tudo mais. E aí depois eles vão lá e recebem um anúncio de venda. Então esse é um dos produtos aí, ó. Esse produto aí. Eita! Já, muito bom, hein? Já teve 2 pessoas, 3 que foram impactadas, que é o sinal que tá rodando. Exatamente.
E escalando muito, assim, gente, escalando muito mesmo, assim. E aí, nós temos um outro produto, que é um produto que reviveu agora também. Esse produto a gente também tá rodando ele em uma plataforma vizinha aí. A gente tá rodando ele no Kawaii, Kawaii Ads. E a gente resolveu fazer um teste lá, porque teve alguns produtos que eu vendi ano passado, que eu pensei, cara, se eu vendi no Facebook, eu posso vender nessas outras plataformas, talvez com uma oferta diferente. E aí foi onde a gente começou a reviver alguns produtos que a gente vendia no Facebook em uma plataforma vizinha. E esse produto é uma cera, a cera BioX, não sei se vocês já viram, que é uma cera de abelha para móveis, para realmente... Ah, eu vi. E aí tu passa nos móveis assim, ela realça o brilho, né? É quase que acho que, não sei se alguém já ouviu falar aí, vou falar aqui um termo, vai que é do interior isso aqui, mas é aqueles óleos de peroba, acho que que tu passa em móveis. Lustramóveis. Exato, tipo, é exatamente a mesma coisa, é igual um óleo de peroba ali que a pessoa usa, só que ela já tem uma outra tecnologia da questão da abelha e tudo mais. Tem uma galera vendendo isso lá fora, ano passado a gente vendeu aqui e agora a gente voltou a vender também aqui. Então é um produto que eu tô rodando numa plataforma vizinha. Rafael, vou rodar no Facebook. Como eu te falei, se você fizer algo diferente, provavelmente vai vender de novo ali. Mas para quem roda TikTok, Kawaii aí, coloca a rodar ali que é sucesso também, porque o público é muito a cara daquele ali mesmo, né? Então esse produto também é um outro produto aí que fica a dica para você colocar, rodar e testar aí, com certeza fazer essas primeiras... de bandeja assim, só jogado. precificação, falou o custo do produto, tá? É só colocar em prática, né? Exato. É o que a gente fala, assim, a execução, né? Pô, ouve aqui, executa. Eu espero que o pessoal tenha notado e que tenha já... E assim, não espera para executar daqui a um mês, né? Executa agora, cara, né? Nada vai te pedir de começar agora. Não, o resultado que... Entenda que o resultado que você não tem hoje tá atrás de alguma ação que você ainda não tomou. Então, às vezes, tu não tem aquele resultado porque tu tá deixando de fazer alguma coisa. Ou tá jogando pra frente alguma coisa que já poderia estar acontecendo. Então, isso é em tudo, né? É no negócio, é na academia, é em tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Se tem alguém fazendo, é porque dá pra te fazer. E se tu ainda não tá fazendo, é porque tu tá negligenciando alguma coisa. É culpa tua. Tá procrastinando tudo. E a culpa é só tu. Ô, Rafa, e o que mais a gente tem aí de presente, pessoal? Olha, eu tô pensando Ele aqui... preparou um monte de coisa aqui pra vocês. Então, viu? assim, ó, pra quem ficou aqui até agora, tem aí um monte de coisa. Tem o seu valor, tem o seu valor. Literalmente, tem o seu valor, fica até o final. Quer falar que eu fale? Fala aí, que é Tá. presente, ele que vai dar, né, gente? Olha então, aí, assim, olha ó, é pra vocês, hein? Então, valorizem. Vamos ver aqui, aí. então. Gente, acho que os maiores insights que vocês tirarem daqui, vamos botar nos comentários, vamos botar assim. Boa. E os 5 maiores insights vão fazer uma rodada de R$200 de Pix para cada um deles. Eita! Então já subir a campanha. Já subir a campanha. Quem já não pode tem aplicar dinheiro, lá, quem pegar todos os insights que a gente falou aqui, já de sobe dados, a campanha, de funil, de tudo. Já testa o produto, já pega a planilha de precificação lá Exato. no vídeo. Já sobe a campanha, ou então paga a mensalidade ali da plataforma, alguma coisa já consegue usar, né? E também, além disso, o melhor comentário vai ter 1 hora de mentoria junto com a gente lá do nosso grupo. Então, provavelmente vai ter eu e mais algumas pessoas da equipe podendo ajudar ali aquela pessoa a dar os seus primeiros passos, ou então fazer com que o negócio dela vire ou vá para outro patamar, que também é o nosso objetivo, né? A gente tem um treinamento que é a Operação 6 Dígitos, que a gente ensina as pessoas a fazerem os seus primeiros 6 dígitos em si. Nossa. Mas agora a gente também está com essa questão de fazer as pessoas saírem do 6 para o 7, né? Que é um degrau que entra a gestão mesmo pura, não é mais só o game de produto por produto, é um degrau realmente de gestão. É bem mais precisa de empreendedor, né? Exato, precisa de equipe, precisa de processo, precisa de gestão, precisa entender sobre o perfil comportamental, precisa de uma série de coisas para realmente fazer a coisa funcionar como ela deve funcionar, com lucratividade e com crescimento, né? Então é um dos nossos focos. Para quem está travado nos 6 dígitos, quer ir para 7 dígitos, Exatamente. vocês conseguem ajudar. Exatamente, está criando um piloto aí para a gente conseguir influenciar nesse ponto, né? Porque tem muita gente hoje no mercado que está, né, nesse nível assim, e a gente quer fazer com que a pessoa entenda esse multicanal, esse multinegócios. Então hoje a gente tem um grupo, eu falo pra galera, a gente tem um ecossistema, que é o Grupo Alfa, quem me acompanha sabe lá ver os stories no escritório. Eu acompanho. Então no Grupo Alfa a gente tem algumas marcas, que foi uma das coisas que eu entendi que, cara, para mim ter um negócio realmente de longo prazo, eu preciso diversificar e eu preciso de pessoas. Eu tinha um bloqueio muito forte para contratação. E hoje a gente tem 15 pessoas na equipe. Então, como é que eu fiz para desbloquear isso? E é justamente isso que, às vezes, a pessoa precisa entender também para começar a ter um negócio mais sustentável de longo prazo, né? Muito mais, né? Porque ela vai precisar de pessoas para fazer o negócio dela crescer. Se ela depender só dela, ela vai travar. Ela vai ser a própria trava do negócio. Exatamente. Né? Então, eu presa não existe mais. Tem que ser empresa, né? É isso aí. Bora escalar essa operação.
Galera, teve um baita presente aí, né? Teve 2 produtos validados, teve Pix de R$200, Olha, 5 Pix de cinco R$200, e uma mentoria de 1 hora aí pro principal insight. Então, quem tá travado na operação, quem já tá faturando, tá escalando, mas, né, tem ali alguma trava, fala com o Rafa, porque eu tenho certeza aí que pode mudar o jogo do seu negócio aí para você faturar milhões de reais com o digital, que é muito possível. E assim, ó, eu nunca vi ninguém falando nesse nível de detalhe, com esse nível de clareza sobre o mercado digital, dando tanto insight, mostrando como que tá funcionando o mercado, tá? Porque a gente vê isso funcionando na prática, a gente vê aqui nos resultados do pessoal que usa a AppMax, mas a gente não vê ninguém falando sobre isso. Eu vejo que o mais importante ali é o nível de detalhe, né? A gente vai falar de dados, a gente aprofunda, traz exemplos. Então, assim, é um conteúdo muito rico, é uma aula aí, né? Uma aula falando sobre vários pontos e... Então, assim, quem acompanhou até o final, aproveita, anota tudo, já vai pro comentário, traz ali os insights que de prêmio tá sobrando. Tá sobrando, hein? Sobrando, aproveitar, não vamos perder. Quem não deixou o like também, já deixa o like aí, pelo amor de Deus, Já deixa o like aí no vídeo, compartilha com um amigo também que você acha que pode, mesmo que ele está escalando, né, que ele pode crescer a operação dele, que eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que pode ajudar. Porque que nem tu falou, né, Rafa? Tá vendendo, tá convertendo, mas talvez pode vender muito mais, né? Talvez tá perdendo dinheiro e deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Então, é isso aí? Fechamos? Show de bola. Rafa, muito obrigada. Agora a gente vai para um almoço, mas espero aí que vocês tenham aí muitos insights e consigam escalar a operação de vocês e consigam cada vez ter mais sucesso no digital. Feito? Show de bola. Obrigada, Rafa. Muito obrigado, gente. Valeu. Galera. Nos vemos aí. Abração.